Então, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É a nossa 11ª aula da disciplina de Metodologia do Ensino, do Esporte e do Jogo na Escola, do curso de especialização em Educação Física Escolar da ESEF UFPEL, ok? A aula de hoje, como eu vinha dizendo, ela vai girar em torno de 3 elementos. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre as avaliações, depois um pouquinho sobre o texto do professor Fernando Gonzalez, que chama-se Projeto Curricular e Educação Física, o esporte como conteúdo escolar. E depois a gente vai trabalhar com um texto de um colega do professor Fernando, que é também da Unijuí, né? Que é o professor Paulo Carlan, que publicou esse livro recentemente, foi em 2018, que chama O Esporte como Conteúdo da Educação Física Escolar. Estudo de caso de uma prática pedagógica. Esse livro é fruto da tese de doutorado dele, que foi orientada pelo professor Eleanor Kuntz. O livro tem a versão da tese, que a gente vai trabalhar melhor ela, porque a versão da tese está disponível online. E lá tem um exemplo muito detalhado de unidade didática, que é com o que a gente vai operar na parte central da aula de hoje. Tá bem? Bom, o pessoal está chegando, já estamos aí com 57 O pessoas senhor vai na disponibilizar sala. a tese, é isso? A tese já está disponível online, né? E eu vou passar para vocês o link para terem Ah, acesso. tá bem. Tá? Tá bem. O Obrigado, livro ele professor. está mais elaborado. O livro ele tem elementos que a tese não tem. Ele vai ao longo de um determinado período fazer uma ampliação do referencial que ele trabalha e vai organizar Uhum. melhor algumas ideias, porque tese, como monografia, como dissertação e coisa, como trabalho acadêmico que tem data de entrega, né? É uma data mais rígida, né? Então às vezes passam algumas coisinhas, né? Questão de grafia mesmo, ortografia, etc., detalhes, né? Que no livro dá para corrigir melhor, né? Tem todo o apoio da editora também e tudo mais. Então, vale a pena adquirir o livro, mas a gente vai trabalhar com a versão da tese dele, né? Que também tem elementos muito bons para a gente poder pensar, né? O nosso próprio trabalho, certo? E no final da aula, né, eu imagino que a gente deve ir até umas 8h30, 15 para as 9, como sempre. No final da aula, eu pediria para o pessoal que me encaminhou e-mail, que está presente aí, que puder ficar, obviamente, né, sobre a questão da orientação, para a gente dar uma conversada, né, rapidinho, não é muito, 5, 10 minutos no máximo, para a gente dar uma conversada sobre os projetos e sobre as intenções de pesquisa que já foram apresentadas por e-mail e que eu queria ouvir um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais para a gente organizar. Aí sim, né, a gente ficaria um pouco para trocar umas ideias e aí sim a gente agendaria uma reunião mais alongada num período que todos podem, tá? Então, depois da aula me lembrem se eu esquecer, enfim, para ficarem um pouquinho mais daí esse pessoal, para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá? Buenas. Sobre as avaliações, pessoal, eu estou aqui com o trabalho 2. Eu acho que o pessoal tá conseguindo se situar que ele é uma espécie de anúncio, né, do trabalho 3. Então, aqui, toda proposta, né, a gente parte do princípio que toda proposta de trabalho, ela se desenvolve em um contexto, né? E a ideia desse trabalho 2 é apresentar brevemente a descrição de um contexto, né, onde vocês hipoteticamente desenvolveriam esse trabalho. Pode ser a escola onde vocês atuam, pode ser uma turma dessa escola onde vocês atuam, né? E a partir daí, no segundo ponto dessa avaliação, vocês traçariam em linhas gerais, né, o que vocês pretendem fazer como desenvolver nessa turma como unidade didática. Lembrando que a unidade didática ela está sempre dentro de um projeto, né? Dentro de um projeto que tem um plano de ensino e que tem uma unidade didática que desenvolve determinados conteúdos numa sequência lógica, num período maior ou menor de aulas, né? 8 aulas, 10 aulas, 12 aulas, enfim, depende o tema a ser desenvolvido, tá bem? E o trabalho 3, conforme vocês viram, ele é uma síntese do trabalho 1, as questões conceituais que vocês já entregaram, do trabalho 2, né, que eu falei agora há pouco, e do trabalho e a parte 3 é uma proposição mais detalhada de uma unidade didática para o ensino ou de elementos do jogo ou do esporte, onde vocês vão pontuar melhor. Por isso que a importância de acompanharmos hoje, né, a partir dessa referência do Paulo Carlan, que dá uma ideia mais clara de como produzir uma unidade didática a partir do trabalho de doutorado que ele fez. Né? Então tem o professor Gilmar, né, que inclusive ele nomina no livro, né, coloca como agradecimento especial, né, Gilmar Wiercinski, né,
é um professor que é o professor que ele acompanhou e tem um papel fundante aqui no livro, né, na tese do Paulo, do Paulo Carlan, né, no sentido de que ele abre, né, possibilidades de diálogo e mostra para o Paulo Carlan, traz para o Paulo Carlan excelentes subsídios para poder desenvolver suas reflexões, enfim, seu programa de estudo ao longo dessa tese. Ok, gente? Sobre as avaliações, teríamos alguma questão mais pontual que vocês gostariam que eu conversasse um pouquinho mais? Alguma coisa que não ficou muito clara? Ou a gente pode seguir? Podemos seguir? Na terça-feira, lembrem que a gente tem também aquele espaço das 11 ao meio-dia para poder dialogar um pouquinho sobre questões específicas, né, da avaliação. Lembro que o trabalho 2, ele tem o prazo de entrega no dia 3 de dezembro. Tá? Portanto, daqui, se não me engano, 2 semanas, né? Temos 15 dias ainda. Mas, enfim. Boa noite, prof. Oi, quem está falando? É a Alexandra. Oi, Alexandra. Tá me escutando? Tô escutando. Na verdade, eu tenho uma dúvida do trabalho 2, se, por exemplo, assim, quantos dias seria a unidade didática? A gente poderia escolher? Seria um período curto, longo? Vocês vão escolher de acordo com a complexidade do que vocês vão desenvolver. Por isso que eu digo que depois, quando a gente falar da unidade didática lá do professor Gilmar, que foi analisada pelo professor Paulo Carlan, a gente vai ver que tem ali várias possibilidades nesse caso, assim, não tem uma regra específica, né? Não tem assim um número, né? Olha, tem que ser entre 6 e 10. Não, depende, né? E aí vocês vão estruturar isso de acordo com o desenho que vocês vão produzir, tá? Não tem um número estimado que seja necessário propor ali, tá bom? Certo, era só certo? Essa dúvida. Muito obrigada. Beleza. Mais alguma questão, pessoal? Buenas, eu pediria que vocês abrissem o texto que eu encaminhei para vocês, então, do professor Fernando Gonzalez, para a gente fazer uma breve apresentação, enfim, um breve comentário, na verdade, né? Eu já vi que vários leram o texto, acredito que não todos, mas alguns já leram, outros eu imagino que estão lendo e sugiro que todos leiam, tá? Esse texto aqui, na verdade, ele tem ele está dentro de um livro, né, que eu organizei, acho que eu já falei do livro, não lembro, né, mas ele chama-se O Fenômeno Esportivo, Ensaios Crítico-Reflexivos, que é fruto de um evento em 2005 que foi organizado na universidade que eu trabalhava, eu coordenei a organização do evento. O evento chamava-se O Fenômeno Esportivo, né, seminário de análise do fenômeno esportivo. A ideia era analisar o esporte como um fenômeno a partir de suas diferentes dimensões, né? E o evento, ele contou com a participação de colaboradores de várias partes aqui da região sul, né? O livro, que é fruto do evento, tem a participação desses colegas, né? Então, nesse evento participou o professor Paulo Festenseifer, o professor Walter Bracht, o professor Vicente Molina Neto, o Fernando Gonzalez, Marlene Dornelles de Lima, Luciana Palma, eu, no caso, tenho um capítulo no livro também, a professora Rosane Molina, né, em memória, né, a professora Elisandra Silva e a Vera Regina Oliveira Dio. Então, esse grupo de pessoas, né, são basicamente os palestrantes do evento. Durante 3 dias passamos discutindo o esporte como um fenômeno. E fruto desse evento, publicamos no ano seguinte esse livro, com vários textos. É um livro que está esgotado, inclusive eu estou em negociação com a editora para ver se eu consigo, né, uma versão em PDF do livro para poder socializar gratuitamente, já que ele está esgotado e daria agora seria um trabalho bastante grande produzir esse livro novamente, porque é um outro momento, né? 2005, 15 anos, né? O livro foi publicado em 2006, mas as discussões se desenvolveram a partir de 2005. Então, seria um esforço grande fazer uma segunda edição agora, né? Uma reedição do livro, enfim, teria que reescrever praticamente todo, e cada um desses autores agora está num outro momento, assim, né? Enfim, mas eu ainda acho que eu vou conseguir essa cópia em PDF, daí eu socializaria com todos vocês gratuitamente essa ideia, né, de divulgar o trabalho, enfim, já que ele já está esgotado.
Buenas. Mas esse texto do professor Fernando, Projeto Curricular Educação Física, Esporte como Conteúdo Escolar, ele foi uma primeira sistematização do professor Fernando a partir de um trabalho de extensão e pesquisa que ele vinha produzindo junto com professores das redes, enfim, dali da região de Juí. Né? Vejam que vocês devem ter lido ali, tem participação de vários professores e de várias escolas, né? Um grupo que começou maior, né, e terminou menor, né? Ficou difícil para os professores irem acompanhando as reuniões, né, as exigências de estudo, né, de escrita mesmo, e alguns professores foram desistindo, mas outros continuaram até o final. E fruto desse processo é uma sistematização que está nesse capítulo aqui do livro, que vocês tiveram acesso pela cópia do texto ali que eu publiquei no eAula, né? Postei ali no eAula, tá? Mas esse projeto, esse trabalho aqui, ele se tornou mais denso porque ele é a base do que hoje é a proposta curricular do Estado do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, ele é uma espécie de embrião dessa proposta. Obviamente, a proposta está muito mais elaborada e tem muito mais elementos que o tempo, né, decorrente de 2006 até a produção da proposta. E aí tem participação de outras pessoas, como o professor Alex Branco Fraga, da URGS, né, que também desenvolveu, junto com o Fernando, puxou à frente, né, dessa proposta. Muitos de vocês devem conhecer, a proposta está disponível online e tem elementos muito interessantes para pensar a educação física escolar, né? Mas aqui nós temos a primeira sistematização e por isso que eu queria trazer para vocês esses elementos, mesmo que a gente não possa aprofundar muito, mas para ver como que é a lógica que se estrutura nesse texto, como é que é a lógica que o Fernando vai propondo e como que isso se desdobra numa proposta bem maior, né, que orienta aí, então, aí orienta, né, um número bastante significativo de professores e professoras. Bem, como vocês viram ali, tem uma breve introdução, né, onde vai ressaltar, né, a necessidade de qualificar, né, a nossa possibilidade de responder algumas perguntas. Como, por exemplo, ali enquanto o professor engasgar, cada vez que for questionado sobre o que pode ensinar, a disciplina da educação física será sempre uma disciplina marginal. Quer dizer, nós temos essa dificuldade com relação ao que ensinamos especificamente em cada série escolar e qual é o nível de complexidade que vai sendo que a gente pode distinguir, né, nesses níveis escolares, né? Ensinar o voleibol no sexto ano, ensinar o voleibol no sétimo ano. Quais são os elementos que nós vamos propondo, né, que podem produzir o nível de diferença, de distinção e de aumento de complexidade à medida em que o aluno vai se desenvolvendo. Isso não é fácil fazer, né? Não é fácil fazer. Tem trabalhos aí que sinalizam, por exemplo, uma repetição, né, entre determinadas práticas. Por exemplo, o voleibol é muito recorrente isso, né? O aluno aprende no quinto ano, sexto ano lá em saque, toque, manchete, depois saque, toque, manchete, saque, toque, manchete, e depois lá um pouquinho mais adiante vai aprender a cortada e o saque por cima. É necessário pensar melhor isso. E isso a gente não faz de um momento para o outro, né? Nem numa temporada. A gente vai produzindo isso ao longo de um tempo. Né? Por isso a necessidade de produzir propostas de intervenção que a gente vai qualificando com o tempo. O próprio texto do professor Fernando aqui é um exemplo disso. Né? Ele tem uma proposta baseada numa experiência que ele vai desenvolver com professores, baseado nos programas de estudo que ele vai trazendo para o texto, e a partir daí isso se desdobra em algo maior que só o tempo pode dar condições de poder produzir. Obviamente, tempo e a condição de estudar e a disposição em produzir isso. Né? Então, me parece que aqui tem elementos de fundo que nos colocam a necessidade, né, de que a organização de um programa mínimo para a educação física pode contribuir para a educação física, como diz aqui uma passagem do professor Kuntz, né, por fim a nossa bagunça interna como disciplina ou atividade escolar. Né? O fato de não termos um programa de conteúdo numa hierarquia de complexidade, nem objetivos claramente definidos para cada série e ano escolar. Então, veja, nós estamos falando de 2005, também temos que considerar que de lá para cá a gente avançou bastante nesse sentido. E tem muito mais produção que vem girando em torno disso. O trabalho do professor Paulo Carlan, que vai investigar a prática pedagógica de um professor da rede escolar, ele é significativo nesse processo, nesse movimento, né? Então, nesse sentido, eu dei um exemplo só, Gabriela, nesse caso, né? Poderia ser outro, né? Não precisa ser o voleibol, no caso, pode ser qualquer né, outro exemplo, né?
E esse processo de desenvolver uma lógica, né, como eu venho dizendo aqui na disciplina, ele se traduz em uma série de desafios, né? Mas ser professor é enfrentar desafios, né? Veja, o próprio fato de ser professor é se desafiar a saber mais, né? Esse é o desafio de vocês, meu, nosso, né? O fato de nos desafiarmos, né, a, a saber mais sobre algo, a compreender com mais qualidade, né? Então, nesse sentido, pessoal, a ideia de organizar um programa, né, dentro do contexto que a gente trabalha, dentro das condições que a gente tem, dentro das possibilidades, e procurar ir desenvolvendo isso ao longo de um tempo, e depois ir reavaliando e reformulando, ele nos coloca num outro patamar, né? Veja, vir aqui numa disciplina como essa e fazer uma palestra, por exemplo, é algo que nós podemos fazer todos que estão aqui. Todos nós, Professor, né? Oi, pode falar. me permite, desculpa, eu sempre lhe interrompendo, mas é que as coisas vão me inquietando. Não, não E interrompe, não. eu retomo aquela... não só concordo, como é uma preocupação minha também fazer isso com as minhas turmas, de ter uma organização, de se vir do mais simples para o mais complexo, né, que é a pedagogização, e complexificando, né, os conteúdos que a gente trabalha, não só do ponto de vista de entender como fenômeno cultural, mas também do ponto de vista prático. Mas eu insisto na dificuldade que a gente tem, e aí quem teria que estar ouvindo, e aí a contribuição do senhor e desses outros professores, como o professor Eleonor e outros tantos, de se trabalhar junto às gestões, para que se tenha... porque o grande problema, assim, às vezes nós como professores, a gente não consegue dar sequência. Às vezes a gente trabalha só com quintos anos, por exemplo. Aí o outro professor trabalha com outra coisa diferente, né? A gente não consegue dar uma continuidade, uma sequência, né? Eu estou concordando com o senhor, mas Não tenha dúvida, né? Não mas tenha dúvida. falando que, do ponto de vista administrativo, da gestão, a gente precisa da gestão de quem cuida da educação física, nas coordenadorias, nas secretarias de educação, para que se tenha esse olhar, né, professor? Porque senão a gente não consegue implementar isso. E precisa construir... Obrigado pela palavra mais uma vez. Não, que isso, tá sempre aberto, pessoal. Na semana passada a gente falou bastante sobre a importância da articulação entre professores, né? Vocês mesmos contaram algumas histórias dizendo que, olha, lá na minha escola eu sou novo, sou nova, né? Então, desse professor, Oi. Interrompendo o senhor também, que nem o Alex fez. Eu acho a ideia que o senhor teve na escola, que o senhor estava lá, do trabalho em rede, seria uma das soluções, não digo do todo o problema, mas amenizava um pouquinho, né? Trabalhar mais ou menos em rede. Claro, e veja, na medida em que a gente destacou na semana passada a articulação entre os professores da escola, veja, se o Alex falou antes ali que ele só trabalha com quinto ano, né, no caso, e tem muitos casos assim, trabalha com um dos contextos escolares, tem outras pessoas envolvidas também, é necessário que se tenha um projeto coletivo nesse caso, né? É necessário mesmo isso. E aí entra um outro aspecto, um outro elemento dessa rede, que é a gestão. A gestão tem que ser um potencializador disso. Ela tem que potencializar a partir de uma vontade política também, de que isso se desenvolva, né? E a partir daí tentar também produzir, junto com os professores, espaços, né, articulações, né, que os professores que se desdobrem em condições objetivas para os professores. Por exemplo, a ideia de pensar tempo para planejamento. Todas as escolas têm um certo tempo para planejamento, quase todas, pelo menos, né? Tem escolas que, por exemplo, como as privadas, que tem casos que os professores recebem só pelas horas-aulas que eles trabalham, e planejamento e tudo mais é fora. Mas mesmo assim, né, quase todos têm um espaço no início do ano onde as pessoas pensam um pouco sobre a projeção do ano que vai se desenvolver. Ali é um dos espaços, objetivamente falando, né, que seriam importantes para poder pensar isso, né? Não há muita mágica nesse sentido, né? Não há muita mágica nisso mesmo, né? É um espaço de interlocução, de discussão e de produção, de escrita, e que conforme o tempo vai passando, ele vai se tornando menos pesado, porque aí vai havendo o quê? As pessoas vão produzindo um certo acúmulo da sua própria experiência de trabalho.
Quer dizer, aquilo que a gente está em muitos lugares iniciando, veja, em outros lugares está mais avançado. Tem escolas que têm, por exemplo, né, um projeto pedagógico para a escola, um projeto pedagógico para a educação física, e os professores têm planos de ensino, né, que entra professor ou sai professor, o plano de ensino está ali, né? Ele é o balizador, embora o professor possa trabalhar outras coisas, não pode ser uma camisa de força, né? Mas precisa-se de orientações nesse sentido. E a gestão é fundamental nesse aspecto para criar condições objetivas para isso. Porque, como eu dizia antes, ó, dar uma palestra, fazer uma aula de educação física, um encontro pontual, né? Isso não é um grande problema para nós, para nenhum de vocês. Né? Qualquer um de vocês pega um tema que vocês organizam e gostam e dominam, etc. E a gente combina um horário e vocês dão uma aula para nós aqui sobre isso. Né? Dão uma aula na escola com qualidade sobre isso. O problema nosso é isso, conseguir dar conta dos desafios, né, que um percurso, né? Hoje de tarde eu estava lendo os trabalhos, alguns, não consegui ler todos ainda, né? Até o dia 3, né? Eu vou retornar, pretendo retornar para vocês todos, né? De maneira geral, como eu falei, e se necessário, algumas especificidades. Mas estava lendo os trabalhos e a gente gasta um tempão ali, a gente precisa de um baita tempo para poder fazer as leituras ali. Eu nem sei quantos eu li ainda, mas são 50 e poucos trabalhos. Leva um bom tempo aquilo. E aí articular o processo para ter essa lógica interna ao longo do tempo, para não ficar um balaio de gato, ou como a gente costuma dizer, sem pé nem cabeça, um dia é uma coisa, outro dia é outra, perde-se a lógica, perde-se o fio condutor, não tem um eixo. Né? Então, isso é o difícil da educação física, como é difícil em qualquer disciplina. Ou vocês acham que não tem o professor que rola a bola no português e na matemática? Né? O professor de português chega e diz, hoje nós vamos trabalhar a leitura livre, vocês leiam o que querem. Né? O professor da matemática que diz, olha, hoje vocês vão fazer os exercícios da página 55 e os alunos têm que produzir lá os exercícios, fazer lá. Em certa medida, o professor pode ficar lá sentado tomando um cafezinho ou lendo jornal também. Né? Eu não estou dizendo que isso são práticas recorrentes, né? Mas eu estou dizendo que isso acontece em todas as áreas do conhecimento. Na educação física, ela tem uma tradição mais forte com relação a isso. Né? E essa questão de dar esse salto, a gente já vem produzindo coisas para isso. Né? A gente vem produzindo coisas que não são fáceis de operacionalizar, porque exige tempo, e boa parte de nós não tem o tempo necessário para poder produzir respostas mais qualificadas dentro do nosso trabalho, no sentido assim de pensar um projeto de formação que nós vamos perseguindo ao longo de um determinado tempo. Esse é o desafio que o Fernando produz aqui no texto dele. Mas veja, e como isso é uma rede, pensar a educação física na escola é pensar para que escola. Veja, para que escola? É preciso responder essa questão junto com tantas outras. Qual é o sentido da escola nos nossos dias? Né? É formar para o trabalho? É formar para o vestibular? Veja, esses são discursos muito comuns que a gente está se deparando já há um tempo na nossa realidade. As escolas públicas, elas têm uma lógica de formação para o trabalho muito significativa, mas também para o vestibular. As escolas privadas focam mais na formação para ingresso na universidade. Inclusive, botam lá na escola uma série de fotos, cartazes, do primeiro colocado em tal vestibular, exibem isso como troféus, né, nesse sentido. Então, o sentido da escola é produzir pessoas para ir bem no vestibular, né? Então, aí por isso que, em certa medida, as disciplinas que também não têm uma inserção significativa na tradição do vestibular e do Enem, elas também perdem força, especialmente no ensino médio. Escolas em que a educação física pode ser... Vejam, a gente tem esse contexto muito presente em muitos lugares. A educação física no ensino médio pode ser substituída pela prática em uma academia. Isso é um absurdo muito significativo em muitos lugares, né? Em muitos lugares é assim. Aí o aluno vai lá no final do bimestre, trimestre, temporada, enfim, e pede uma assinatura para o professor da academia, que lhe atribui uma nota, hipoteticamente falando, sem a mínima responsabilidade com as questões avaliativas, né? Por exemplo, muitas vezes é a presença, né, que dá o 10. Né? Enfim, agora, é isso que nós precisamos avançar, é isso que nós precisamos produzir. O ensaiozinho que a gente vai fazer na disciplina com a avaliação é para potencializar isso. Porque, veja,
Ali nós vamos ter elementos que são de ordem conceitual, e se nós tivéssemos mais tempo, né, uma disciplina mais longa, nós iríamos, no trabalho que vocês entregaram sobre questões conceituais, também pensar o sentido da escola contemporânea. Para que escola? Nesse caso, o Fernando nos provoca aqui, nesse primeiro tópico aqui que ele vai abordar, né? Escola, que lugar é esse? Né? Então, na lógica com a que ele vai operar, né, a escola é um lugar que está imerso entre reprodução e mudança. Quer dizer, não dá para a escola pensar só mudança, por exemplo, só transformação, só inovação. A escola trabalha com a tradição do mundo. Quer dizer, o que a humanidade produziu ao longo da sua existência que pode servir de referência para o nosso futuro, para a nossa construção de futuro. Né? Quais são os elementos que vão constituir um currículo escolar e quais são os conhecimentos que desse processo vão ser desenvolvidos em aula? E como que os alunos vão se estruturar frente a isso a partir das referências que os professores vão assumindo? Pensar currículo é pensar escolhas. O que entra, o que não entra. Não dá para ver tudo. Né? E também não dá para ver só o que nós acertamos enquanto humanidade. Tem que ver o que nós erramos também. Por isso a importância de estudar a história, as regras, as guerras, né? Os absurdos que nós historicamente já produzimos enquanto humanidade. A escola, então, é um lugar de tensão entre aquilo que já foi, aquilo que é e aquilo que pode ser. Por isso, vocês bem sabem disso, que a escola é um lugar de lutas. Por quê? Porque já há muito tempo se pressupõe que a escola ela produz leituras de mundo que orientam as pessoas no mundo comum. E, nesse sentido, ali, essas projeções de mundo, elas estão recheadas de ideologia. Elas estão recheadas de elementos do campo político, pedagógico, epistemológico, etc., que vão formando a mentalidade, a maneira do aluno ser, pensar e agir. Obviamente que a escola não é a única formadora. Nós temos aí a família, nós temos aí a religião, nós temos aí as mídias, nós temos aí os grupos de aproximação, os amigos e etc. Mas a escola sim tem uma lógica com a qual ela vai operando. Hoje, por exemplo, está muito presente nas escolas a lógica da formação por competências, habilidades, enfim. Há um tempo atrás, a pedagogia histórico-crítica era uma referência mais forte na produção de propostas curriculares. O que muda com relação a essas duas formas de pensar pedagogicamente as questões do currículo? Muda bastante coisa, muda uma série de elementos que nós não vamos ter espaço aqui para poder desenvolver, mas que valeria a pena, né, produzir um bom programa de estudo para entender algumas referências que vêm se estruturando a partir dos anos 90 e 2000 e outras que a partir dos anos 2000 vêm assumindo o lugar dessas referências que vão se constituindo como referências anteriores. É só ver as referências da Base Nacional Curricular Comum, por exemplo, ou as diretrizes, né, para a formação de professores no âmbito da educação superior. Bom, avançando com essa tensão, também a gente tem que lembrar, né, que a escola é um lugar de ampliação do repertório cultural. Quer dizer, é um lugar onde os alunos têm o direito de aprender sobre a tradição constituída pela humanidade. Né? O acervo, o patrimônio cultural produzido pela história da humanidade, né, é um elemento fundante no desenvolvimento para pensar, vou reformular, né? Então esse acervo, esse patrimônio cultural, né, ele é um princípio fundante para pensar o sentido da escola no contemporâneo. Quer dizer, é um arcabouço no qual o aluno precisa ser, ele tem o direito de ser apresentado e o direito de conhecer, né? E é por isso que isso não pode ser negado. Qual outra instituição faria isso, então? Nós não temos uma outra instituição no lugar da escola que possa produzir essa aproximação e essa compreensão da historicidade humana e daquilo que nós temos como acervo. No caso da educação física, a cultura corporal de movimento, né? A possibilidade do aluno conhecer sobre a cultura corporal de movimento e usufruir dessas práticas, né? Isso está lá, uma ideia clássica lá já na educação física, produzida lá pelo professor Mauro Betti já há um bom tempo. Quer dizer, o aluno aprender a se movimentar no campo das práticas corporais. Ele aprender a conhecer sobre os esportes, sobre os jogos, sobre as lutas. Veja, ampliação de repertório. É que nem o cara que toca, vocês gostam muito, isso aí eu sei que gostam de música, e tem alguns que tocam, dão uma ensaiadinha. Eu gosto de tocar violão, mas eu sempre brinco que o mundo não está preparado para a minha música ainda. Então eu gosto de tocar mais sozinho, né? Mais Mas veja, conforme a gente vai aprendendo as notas, o que vai acontecendo? Né? A gente vai ampliando o nosso repertório.
Conforme a gente vai aprendendo as musiquinhas que a gente gosta de tocar, a gente vai ampliando o nosso repertório. Tem pessoas que vão tendo um repertório tão bom que elas podem tocar de improviso em um determinado lugar sem precisar de uma partitura ou enfim, das cifras da música ou da letra, porque elas têm um repertório que já admite isso, né? Um músico profissional, muito mais, né? Um grande gênio da música, muito mais. Veja, então a formação musical ela é excepcional nesse sentido, para poder entender esse universo, né? Eu lembro da minha filha, por exemplo, que fazia aula de teclado e o professor ensinava para ela uma musiquinha. Não sei se já acontece essa história aqui, mas isso é muito comum no âmbito da música. E isso é muito comum no âmbito da educação física. E esse professor ensinou para ela uma música, ela tocava no quarto essa música, eu escutei essa música. Eu perguntei, filha, que música é essa aí que tu está tocando? Ah, é uma musiquinha aí que o professor ensinou a gente aí. Tá, mas tu sabe o nome dessa música? Sim, é Ode à Alegria. Vocês todos já devem ter ouvido falar dessa música, devem ter ouvido ela. Com certeza ouviram, né? Essa música, ela é o hino da União Europeia, né? Ela é um fragmento da Nona Sinfonia do Beethoven, se não me engano é o quarto movimento. E essa música tem uma lógica de congraçamento universal que é baseada num poema de Schiller, né? Veja, aí tem uma lógica implícita nessa música que ela é muito mais do que uma musiquinha. E é óbvio que é importante para ela tocar a musiquinha no teclado. Isso faz parte da formação musical também. Mas a formação musical, de um ponto de vista cultural e ampliado, ela fica muito prejudicada quando a gente reduz. Talvez uma das maiores, né, a nona de Beethoven, a gente reduz ela a um fragmento, né? A um fragmento, e a partir daí a gente desenvolve esse fragmento como sendo uma sequência lógica e técnica de movimentos num teclado. É importante tocar música? É óbvio que é. Não adianta ela saber e ter essa formação cultural e não traduzir isso em um saber que possa desenvolver ali uma sequência no teclado, né? Mas também me parece frágil a ideia de que isso basta para uma formação musical. Não basta. Ela precisa conhecer como que se constrói essa produção, que é talvez uma das maiores, e para muitos é considerado uma das maiores produções musicais da história da humanidade, que vem de um cara que acabou ficando surdo ao longo da sua existência. E era genial. No esporte, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente pega toda uma cultura que tem por trás, pode ser das lutas, da ginástica, etc., e reduz aquilo numa aula de passe, por exemplo. Ora, é fundamental o passe no esporte. Inclusive, eu posso pensar o passe como metáforas para a vida, né? A vida precisa dos outros. Para jogar, eu preciso dos outros. Sem passe, não há jogo. O jogo se subtrai na sua complexidade na medida em que o passe não existe mais, né? Eu já fiz essa experiência com os alunos, é proibido passar. Veja, que jogo é esse que é proibido passar? Os alunos não conseguem jogar mais. Por quê? Porque a bola sempre vai ficar com um. Sempre vai ficar com alguém. E os demais vão assistir aquele cara jogar. E a efetividade da capacidade de jogo desse jogador, ela possivelmente, num determinado momento, vai se tornar limitada para dar continuidade ao jogo. Então, o jogo perde o seu sentido coletivo aí, para quem está com posse de bola, pelo menos, né? Então, a ideia do passe ela é fundante para qualquer modalidade coletiva, tá? Mas, por outro lado, ela precisa ser contextualizada como sendo um elemento para além do exercício do passe, especificamente falando do ponto de vista da técnica, que é fundante também, né? Passar bem a bola, né? Receber bem a bola, né? Não há passe sem recepção. Então, veja, na medida em que eu começo a complexificar esses elementos, né, eu começo a pensar que há uma ampla gama de conhecimentos que nós precisamos aprender e precisamos ensinar. E o professor nunca está formado nesse caso, né? A gente sempre se depara com coisas que a gente vai estudar, que a gente vai ler, que a gente vai precisar aprender, coisas que a gente vai precisar rever, né? Um exercício como esse, hoje nós estamos na 11ª aula. Para mim, é um exercício de estudo, de projeção, de planejamento, um exercício de reflexão sobre esses temas, né? O que é mais importante ensinar nessas aulas, né? Quais são os elementos que vão constituí-las? E o que é que vai ficar de fora? Ou seja, tem um amplo universo de fora. Mas são escolhas, né? E dentro desse amplo acesso, desse amplo patrimônio cultural da humanidade, a escola faz escolhas. E dentro dessas escolhas, ela estrutura o seu modo de operar.
E a partir dessas escolhas e desse modo de operar, ela projeta uma intencionalidade na sua formação, né? Por exemplo, um professor de educação física que entende as práticas corporais como mercadoria. Um professor de educação física que entende as práticas corporais como sendo um direito de todo cidadão, independente da sua nacionalidade, cor, credo, etc., condição econômica. Veja, é um direito do cidadão e não um direito do consumidor. Isso muda muito a lógica com a qual ele vai operar, né? Muda muito a lógica. O que não quer dizer que há algum problema nessas academias, escolinhas e etc. Há lugares muito dignos que produzem trabalhos muito bons também, né? Agora, o amplo acesso a esse patrimônio é responsabilidade da escola e ela não pode fugir disso. Portanto, ela precisa produzir bons recortes e traduzir bem aquilo com o qual ela vai operar. Eu me lembro, em 92, eu trabalhava com uma escola, eu conto desse período, 90 e poucos, até, enfim, 99, 98, por aí, onde eu trabalhei no contexto escolar, e eu me lembro que em 92 o Brasil foi campeão olímpico do voleibol, e eu desenvolvia, por acaso, acho que era a 8ª série na época, era a 7ª série, eu acho. Eu desenvolvi o voleibol com algumas turmas da escola. E eu sei que a turma dos pequenos, dos menores, que eu trabalhava, que era a 5ª série, seria hoje o 4º ano, eles vieram na segunda-feira, o Brasil foi, se não me engano, foi num domingo que o Brasil foi campeão ouro olímpico, né? Primeira vez. E na segunda-feira tinha aula e eles vieram voando para jogar voleibol. Todos queriam jogar voleibol, foi uníssono aquilo, porque estavam muito empolgados, né, com o voleibol da seleção de ouro, com o ouro do Brasil. E aí montamos a rede, organizamos os times, etc, etc. O que começou a acontecer ali? Saque, ponto. Saque, bola na rede, rotação, que ainda tinha rotação no vôlei. Aí mudava a bola para o outro lado. Saque, a bola caía, ponto, alguém pegava de um jeito que não conseguia botar a bola em jogo, e aí ponto para outro time. Rotação, ponto, rotação, ponto. O jogo perdeu completamente a graça, né? Um me disse, mas é isso o vôlei? Né? É isso o vôlei? Né? E aí, o que a gente entende disso? O voleibol pode ser um esporte, uma modalidade a ser desenvolvida em qualquer série escolar, porque ele se constitui de movimentos que envolvem as questões do rebater, né? O padrão motor ali do rebater nesse sentido. E a partir daí os alunos podem passar por experiências de rebater. Agora, o jogo, a modalidade, precisa ser traduzida em jogo. Ou seja, senão os alunos não têm acesso a esse acervo. E aquilo passa a ser para eles algo entediante, chato, que eles não gostariam de... É mágico, né, Yosemar? Tem que ser mágico mesmo, muitas vezes, né? Mas é isso que um planejamento vai tentar evitar. De tirar a nossa ideia de ser mágico para ser alguém que vai desenvolver um plano de trabalho. É isso que me parece o salto que a gente ainda não deu enquanto área, enquanto disciplina escolar, né, e mesmo na universidade, né? A ideia de pensar o salto a partir do deslocamento da ideia de mágico para a ideia de um professor que persegue objetivos sistematicamente organizados em um projeto de formação que se desenvolve na escola. Vejam que o Fernando, mais à frente, vai falar sobre esporte. E aqui tem elementos que a gente abordou na aula aqui já, sobre o fenômeno da esportivização, até chegar ao projeto curricular e a conteúdo escolar. O que seria, né, um projeto curricular e conteúdo escolar? Eu já passo a palavra para vocês. Ele diz assim, ó, um projeto curricular não é outra coisa senão um esforço de explicitação dos saberes que se entendem fundamentais em nossa área de conhecimento, sistematizados numa sequência teoricamente facilitadora do processo de assimilação ativa e criativa, que se reconhece como uma ferramenta para pensar o currículo da escola, mas que não se confunde com ele, posto que o currículo é um fenômeno institucional que adquire identidade própria em cada um dos contextos históricos em que se cria e se desenvolve. Por isso que o currículo é um elemento a ser pensado no contexto da escola e os projetos da educação física no âmbito dessa disciplina. E a partir daí, né, o Fernando vai desenvolvendo, a gente também vai ter que avançar, porque tem uma outra parte que eu queria mostrar para vocês hoje. O trabalho do Fernando vai se desenvolvendo e ele vai apresentando essa proposta. E vejam, ele vai apresentando essa proposta
e vai pontuando os conteúdos com os quais os professores vão operando nas unidades didáticas. E é nesse sentido que o texto traz essa riqueza, é nesse sentido que o texto traz inspirações pedagógicas muito significativas para pensar aquilo que vocês falaram ali, que o professor tem que ter um plano de trabalho. Não me lembro exatamente quem que abordou, mas que disse que o professor tem que ter um plano de trabalho definido, né? É o Carlos aqui. E nesse sentido, isso, beleza. E nesse sentido, né, um plano de trabalho bem definido, ele é sempre um plano de trabalho em aberto, que a gente vai reformulando, vocês bem sabem disso, mas que ele precisa se sustentar e ter uma base muito boa, para que essas reformulações possam ir se desenvolvendo de acordo com o contexto. Sobre o texto do Fernando, teria muito mais coisa para a gente falar, né? A gente deu uma passada geral, porque valeria a pena, volto a frisar, né, a leitura do texto. Professor? Agora, por favor, abram, quem tiver interesse, por favor. Eu só tenho uma dúvida que eu fiquei perdido. Eu não localizei esse texto, eu só achei o do senhor mesmo, com a autoria do senhor. É esse? Não, esse texto está postado no E-Aula sob o título de Gonzalez 2016. Tá lá, vou olhar quando de novo. tu entra na nossa disciplina, tu vai ver, tem vários lá, ó. Ele é o próximo depois do nosso trabalho de avaliação. Trabalho 1. Tá bem, professor. Obrigado. Mas ele está lá, está disponível lá. Eu gostaria de falar. É? Eu gostaria de falar. Quem é que gostaria? Não estou vendo? É o Josemar? Ô, Josemar. Opa. Pelo vôlei, tá? Vou começar pelo vôlei. O vôlei é o esporte mais difícil que tem de se aprender, porque ele precisa de uma regularidade. Tu tem que ter um tempo de bola com antecipação, como o senhor falou, o corpo na bola, tá? Mas tem que ter leitura de jogo. E essa geração atual não vive mais na rua, não tem mais essa malandragem, sabe? De tempo de bola. E o vôlei escolar, ele está completamente errado, porque ele vem de uma quadra oficial. E a quadra oficial, a criança ela não tem a potência e a velocidade de bater na bola e sacar lá da linha dos 9 metros. E na categoria mirim, isso aí está errado também. O saque, a competição que tem no Jergues, ou enfim, qualquer competição de voleibol mirim, porque a criança não tem mais essa destreza, né, de poder sacar e colocar a bola em jogo. E aí fica aquele saque e a bola cai. E tem que ser estruturado de uma outra forma. Penso assim no mini vôlei, que tem várias propostas do Via Vôlei aí, que alguns professores aí no Rio de Janeiro conseguem desenvolver bem, teve aqui no Rio Grande do Sul já. Mas o voleibol é um esporte fantástico, né, que te dá muita mobilidade. Aqui na minha região, a gente brinca aqui, eu brinco, nós somos anões, né, tudo anão aqui, é tudo pequeno em Osório, a maioria. Então, tu tem que ter uma antecipação, um vôlei rápido, algo assim, porque tu tem que dar uma dinâmica que tu tem que trazer a realidade para o aluno, que ele só quer... Aqui tem uma equipe de Jergues que foi até a terceira fase chutando a bola, sabe? Não jogou vôlei. Eles jogavam futsal bem e de tanto jogar eles tinham recurso de colocar a bola para o outro lado da quadra, tá? Só chutando a bola. E foram até uma terceira fase de Jergues, onde se perde a qualidade técnica, porque é um esporte extremamente técnico, e vejo que tem que começar pelo mini vôlei. Temos que adaptar os jogos para a realidade da criança. Até essa bola que se compra, eu trabalho numa escola que eu tenho 11 bolas de voleibol, pênalti, pro, se eu não me engano é 7.0, tá? Porque agora tem 8.0. Eu só tenho bola boa na minha escola, porque é porém, numa outra escola, eu tenho uma bola que, nossa, se bater numa criança, ela nunca mais quer jogar. Porque o couro é duro, arrebenta o braço, incha o braço, e aí tem vários recursos, né? Usa uma manga longa, tem escola que eu trabalho que não tem ginásio, é na rua, choveu, não dá para fazer nada, tu entende? Então tem muita coisa errada, tá? Sem contar que agora eu vou te relatar o futsal. O futsal, historicamente, ele é nacional. O Brasil, né, deveria ter uma grande história no futsal, a qual não tem nenhuma política pública real para trabalhar o esporte, que é um esporte agora olímpico e criado aqui. Então, na minha cidade, tem um ginásio só, privado, e não tem esse desenvolvimento dessas habilidades hoje em dia, né, ou política, que se diga.
O esporte está totalmente esquecido. Vem a BNCC, né, te coloca algumas regras que eu, na verdade, não sigo, eu sigo a minha concepção, como o senhor coloca uma rede, o Alex comenta que ele faz um trabalho e não dá sequência, e não, é difícil dar sequência, nós somos seres humanos, e todo mundo tem a sua forma de trabalhar, tem gente que gosta da ginástica, tem gente que gosta do basquete, tem gente que não gosta de nada, né, é só ali para o salário no final do mês. Então, são muitas realidades. E uma frase que eu aprendi com um professor meu aqui, que foi meu colega, na verdade, quem faz a escola é o professor. Então, se tu gosta do vôlei, vai ter vôlei. Se tu gosta de futsal, vai ter futsal. Futebol não é mais esporte escolar aqui no Rio Grande do Sul, né? E essa dinâmica de tu ter um período só agora na semana, sabe? Tu te indigna que tem uma lei estadual aqui no Rio Grande do Sul que regulamenta a educação física 3 vezes por semana. E isso aí decaiu, né? Está na Câmara Estadual e essa lei está vigorada e perdemos espaço para muita coisa, sabe? E a gente não tem quem trabalha, quem está lá na raiz, sabe, que é o professor, e ninguém escuta o professor. Tudo vem lá de cima. A faculdade aqui também, ela se afasta muito, né, da escola, da comunidade, assim, que eu vou te dizer. Né? É uma crítica e não é uma crítica, porque cada um tem que dar conta do seu trabalho, né? O senhor recém falou também, né? Eu tenho que ler muitas coisas, e todo mundo hoje em dia está se adaptando a uma outra forma de ler bastante, lemos bastante, afinal de contas, pela internet, mas essa prática corporal, esse vocabulário que a gente deveria ter, de movimentar o corpo humano, não foi feito para ficar sentado, e cada vez mais a mídia, a televisão, distorcem valores, e tu dá valor àquilo que tu enxerga, o que dá na televisão, o que dá na Sky, na NET, sei lá, sabe? Então, são muitas coisas que a gente não tem mais esse poder. Na sala de aula, a gente até tenta, né? Tenta. Tem uma aluna minha agora, nesse sistema de aula online, ela já escreveu para todo mundo lá, eu vou pegar a recuperação, eu não vou fazer aula do professor, porque ele quer que eu faça alongamento, filme e poste. Eu não vou fazer isso. É o direito dela, mas aí vem todo o discurso do professor. Amanhã depois tu pode procurar um fisioterapeuta, o médico, né? Assim como eu relatei, eu tive uma aluna de terceira idade que ela 3 anos fazendo ginástica comigo 3 vezes por semana, ela parou de tomar remédio para pressão alta, porque o corpo dela se adaptou à atividade física, regularizou a pressão, e é um relato que nem é para todo mundo, né? Algumas pessoas têm esse benefício, outras pessoas não. Então, a atividade física, ela é importante, mas ela é, como é que eu posso dizer? Para quem tem cultura, valoriza, professor, sabe? Desculpa falar dessa forma, né? Não, mas... acho que está bem, Zemar. Acho que é um desabafo, né? Que né, tem lugar aí, tem lugar para isso. Tem várias coisas que eu pontuei aqui. Vamos ouvir o Carlos. Acho que foi o Carlos, é isso? Alguém Desculpa, professor. Oi, pode falar. Essa questão do... Vou ligar aqui a câmera. Quem é que está falando? Sou eu. Essa questão da visão do esporte... É Maikele, é isso? Cristiane, meu nome. Ah, tá, é que eu não estou vendo. Cristiane, tá bom, Cristiane. Beleza, isso. Vai lá. Essa questão do esporte na escola, né? É bem complicado porque a base do esporte é o esporte formal, no caso, né? E não é o esporte formal que tem que estar na escola. É o jogo, seria mais, né? Do que o esporte formal, né? E existem, o vôlei mesmo, existem umas possibilidades bem lúdicas para a introdução dele, né? Eu não trabalho na escola, mas eu vi na graduação, né? Existe o Nilcon, existe o punhobol, existe o câmbio, né? Que são possibilidades que são diferentes do jogo que a gente vê na televisão, mas que também trabalham, né? Algumas fundamentações da prática do esporte vôlei, né? E eu acho que a gente foca muito no esporte formal ainda. E na escola, as pessoas esperam que a gente ensine o esporte formal. E isso atrapalha um pouco, porque tanto as crianças não querem jogar mais, também tem essa questão, né? Ninguém quer jogar mais, ninguém quer se mexer muito. E tem aqueles que são muito fome, que querem só jogar o que querem. Então, a educação física, ela está meio num limbo, eu acho, do que se fazer com todo esse monte de coisas que a gente tem, esse monte de conteúdo, esse monte de prática corporal,
e no fim cai sempre na mesma coisa, porque não parece que não tem muita solução. A gente está falando aqui tudo que a gente já falou lá na graduação, acredito que meus colegas também que fizeram educação física, e aí eu vejo o pessoal falar aí, né, que é difícil, que não consegue, né, e a gente fica meio que num círculo, né, sempre debatendo essas questões, e isso aí parece que não sai do lugar. E não sei o que o professor tem a dizer sobre isso, né, se acha que está saindo do lugar ou se acha que a gente continua sempre batendo na mesma tecla e não sai nunca dessa concepção aí esportivista e sem recurso, mas tem que fazer e as crianças não querem. Mais ou menos é o que eu tive a visão nos meus estágios, assim, como eu não estou dentro da escola exatamente, pode ser que meus colegas saibam falar um pouco melhor disso. Professor... Não, legal, Cristiane. Só eu acho que um pouquinho tinha mais uma pessoa inscrita e depois eu inscrevo o Alex, então é isso? Pode ser, pode ser. Quem que era? É o Carlos? Viu, professor? Assim, eu queria contribuir em relação à sequência no trabalho pedagógico na área de educação física. Eu tive o privilégio de trabalhar numa escola do Estado com status de escola particular. Porque assim, ó, nós tínhamos material, nós tínhamos um plano político-pedagógico definido e a gente conseguia dar sequência no trabalho. Nós éramos, na época, em 3 professores, depois ficamos em 2, diminuiu os períodos, né? Mas a gente conseguia dar uma sequência no trabalho. Então, isso, a gente via o resultado na parte subsequente. Em relação ao vôlei, como o Josemar falou, é um esporte difícil de aprendizado, mas assim, ó, tem várias maneiras. Tu pode trabalhar o mini vôlei, pode trabalhar o câmbio, pode trabalhar o níquel. Então, todas essas atividades, assim, tu vai introduzindo o jogo sem necessariamente que se estabeleça regras do jogo. E depois tu passa a parte a adaptar, né, o jogo, trazendo para uma quadra um pouco maior. E então a gente consegue fazer isso. Assim, eu tive o privilégio de trabalhar numa escola que a gente tinha material e tinha condições para trabalhar até a fundamentação. Mas a grande maioria das escolas do Estado, principalmente, né, eles não têm material. O desabafo ali, não sei, de uma colega ali que trabalhava com uma bola de vôlei e uma bola de basquete. Eu sempre tive bastante material para trabalhar, até mesmo no treinamento esportivo, que eu trabalhava no treinamento esportivo também de basquete e de voleibol. Assim, ó, se tiver um plano definido, se tiver material, tu consegue fazer um bom trabalho e consegue desenvolver. Só que a realidade da maioria das escolas não é essa, né, professor? É só para contribuir aí. Ok. Valeu, obrigado também, Carlos. Vamos ver o Alex, depois eu queria falar daí, então, para a gente ir encaminhando. Vamos lá, Alex. Tá bem, professor, vou tentar ser breve. Eu vou falar sobre a partir da minha experiência. Eu acho que muitas das anotações, tanto do Carlos quanto da colega, desculpa, eu esqueci o nome da que falou antes, e do Iosemar, são pertinentes. Foi a Cristiane, né? É, a Cristiane, exatamente. Mas com organização a gente consegue fazer, professor. Eu por exemplo, tomando um exemplo das práticas corporais de aventura, por exemplo, eu consegui desenvolver um trabalho, claro que houve meio que um trabalho de formiguinha, eu consegui um pouquinho dali, um pouquinho de lá, para trabalhar com corrida de orientação, conseguir bússolas emprestadas com o grupo escoteiro, algumas eu comprei do meu bolso, né, aproveitando quando o dólar ainda estava abaixo, nas fugidinhas na fronteira, lá comprar algumas bússolas, e levar isso para dentro da escola, e com o apoio dos pais, depois alugar um ônibus, levar eles para um espaço aqui em Rio Grande, que é muito rico para práticas na natureza, assim, fazer essa corrida de orientação na natureza. É possível, mas o principal é a organização. A gente conseguindo organizar, a gente consegue dar conta, a gente consegue motivar os alunos. O que a colega falou, né, a Cristiane, por exemplo, dos alunos que não querem fazer. Tem muitos alunos que não gostam efetivamente da prática. Mas quando tu apresenta outras possibilidades de se ver a educação física, por exemplo, através de vídeos, outros recursos didáticos, vídeos, algumas brincadeiras que utilizam os elementos pré-desportivos
por exemplo, trabalhando com esporte, como os colegas falaram do vôlei, a dificuldade. Então, eu, por exemplo, começo a trabalhar com elementos como uma bolinha de tênis, um balão, para eles trabalharem o que o Yosemar falou e anotou com muita propriedade, que é a questão do tempo de bola. Sem tempo de bola não se joga vôlei. Assim como não se joga futebol ou qualquer outro esporte, o tempo de bola é uma noção que só se pega praticando. Então, assim, é possível, apesar das dificuldades, apesar de todas as mazelas, é possível. Eu tenho uma bola. Eu vejo assim, o que eu trabalho? Quando eu vou trabalhar a parte prática dos esportes, enfim, a gente não pode fugir do global, né, professor? Não dá para trabalhar individual. Se trabalha globalmente, da maneira que dá. Então, eu vou trabalhar algumas coisas, por exemplo, eu vou trabalhar em handebol, eu utilizo a bola de vôlei que eu tenho, utilizo uma bola de iniciação esportiva, faço uma bola de meia, algumas coisas assim. Não era para ser assim. Mas é o que dá para fazer e é possível. É possível mesmo motivar. Alguns alunos não adianta que não vão se motivar com nada porque faz parte da personalidade, né? E aí é entender as características, às vezes até psicológicas e culturais daqueles alunos. Mas eu consigo que dá para ter sucesso. A gente tem que ter esse jogo de cintura para saber a comunidade, a turma. É isso aí, Yosemar, as H1, H2, H3. Mas dá. A colega que está fora da escola não deixa de ter razão em alguns aspectos, mas com boa vontade e principalmente organização e planejamento nosso, a gente consegue alcançar os intentos. Tá, obrigado, professor, mais uma vez, e obrigado aos colegas. Eu acho que foram boas intervenções e acho que elas colocam alguns elementos para poder dialogar sobre isso, né? Veja, uma das coisas que eu não preciso necessariamente responder, se quiserem responder também não tem problema, né? Mas uma coisa que eu queria que vocês procurassem pensar, né? Quais são as referências que vocês usam de práticas bem-sucedidas na educação física escolar? Essa é uma boa pergunta para fazer, né? Quais práticas bem-sucedidas na educação física escolar, inclusive suas mesmas, né, mas de outros também, de outras professoras, a gente também conhece para referendar uma possibilidade de redimensionar esses elementos que foram apresentados. Veja, o exemplo do material é significativo, ele é fundante para as aulas, mas ele não é suficiente, porque se ele fosse suficiente, né, a educação física escolar das escolas que têm material estaria resolvida, né? Então, ele é um elemento importante, tem toda a razão, e eu acho que é fonte de dignidade do professor ter acesso a esses materiais, tá? Mas ele não é suficiente para dar conta da rede de problemas e de complexidades que qualquer disciplina, né, ela engendra, né? Ela possui, etc, etc. Eu acho que esse é um ponto. Pensar quais são as boas experiências que podem servir de referência e me inspirar pedagogicamente. Porque esses problemas que vocês falam aqui na região sul do Rio Grande do Sul são problemas muito comuns em Santa Catarina, no Paraná, mas são problemas, em muitos casos, obviamente, né? Dá de tudo, né? Mas são problemas que, se vocês colocarem muitos dos problemas que enfrentam para um professor que trabalha na região norte e nordeste, né, que nem eu brinco, eu tenho um amigo que mora no Recife, ele diz, olha, ele trabalhou muito tempo na escola, ele diz assim, eu troco demanda com qualquer professor, a escola que eu trabalho, por outra escola no sul do país. Ele fez o mestrado em Florianópolis, né, e ele viu a realidade das escolas problemáticas, com precariedade, etc. Ele dizia que a escola que ele trabalhava no Recife, né, era uma escola muito mais difícil do ponto de vista estrutural e tal. Eu não queria entrar nesse negócio para ver quem é mais bonito, quem é mais feio. O que eu estou usando esse exemplo aqui para dizer? Né? Que os problemas estruturais da educação física da escola, eles são problemas que nós precisamos arregimentar condições para enfrentá-los. Por isso que eu falei que a ideia das redes ela é uma ideia importante nesse caso. Veja, lá no SEV, é um exemplo que eu dei, o Centro Esportivo Virtual, lá nós temos possibilidades de nos aproximar com professores de vários outros espaços, vários outros contextos, vários outros lugares que enfrentam problemas parecidos, né? Um trabalho como esse do Paulo Carlan, que nós vamos abordar daqui a pouquinho, que explora, desenvolve uma argumentação toda sobre a prática pedagógica de um professor de educação física. Às vezes a gente pensa que fazer pesquisa tem que ter uma série, né? Tem que ter
20, 30, quanto mais melhor, porque daí dá uma dimensão. Não, ele fez com um professor e aprofundou as análises do trabalho desse professor. E nesse aspecto, né, nesse sentido, o trabalho dele ficou muito bem feito e ele nos inspira, porque o professor Gilmar trabalhava numa escola que também tinha problemas de material, também tinha problemas de aluno que não participa, também tinha problemas... Quer dizer, como é que esses caras conseguem dar conta disso? Eles não resolvem, mas como é que eles enfrentam isso? Como que eu posso ter acesso a essas referências? Veja, uma coisa, por exemplo, assim, ó, veja, por que suar e correr, professor? Veja, uma aluna do ensino médio, no relato de uma pesquisa que eu li alguns meses atrás aí. Por que correr e suar, professor? Né? Por que eu vou correr e suar? Eu não preciso disso. Eu já frequento academia, não sei o que, ela não vê sentido, né? Não via sentido na educação. E a pergunta do professor que estava fazendo a pesquisa, né? Eu não consigo lembrar o nome dele, eu não conheço, mas gostei do trabalho dele, né? No caso, qual a necessidade que nós conseguimos imputar nos alunos das práticas corporais que nós pretendemos desenvolver? Que necessidade eles veem nisso? Qual é a necessidade que eles veem em nossas aulas? Qual é o sentido que eles dão para isso que a gente propõe para eles? E como que a gente consegue produzir essa necessidade junto com eles? Né? Um exemplo aqui, ó. Muitas vezes a gente pensa a ideia das atividades físicas, corporais, quase como um remédio. Olha, se você não se movimentar, você vai ficar obeso, você vai ficar hipertenso, você vai ficar... Nesse caso, né, a gente não gosta de remédio. Né? A gente não gosta de remédio. Historicamente falando, a gente nunca gostou de tomar remédio. A gente brigava com a mãe que tinha que tomar remédio, etc. A educação física não pode ser um remédio para isso. Ela tem que ser uma fonte de experiência de vida. Claro que isso falando é muito fácil, né? Mas na medida em que a gente consegue também produzir um deslocamento da ideia das práticas corporais como um remédio que nos dariam sobrevida, né? Elas também, para uma condição de práticas que iriam enriquecer a nossa vida, o nosso conhecimento da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, das nossas potencialidades. Quer dizer, como que eu faço isso? Né? Leva tempo também. Por isso que a ideia é importante a continuidade de um professor num espaço escolar, né? De poder produzir junto com os alunos. Eu poderia contar para vocês aqui uma série de experiências positivas que eu tive com as práticas escolares, né, na educação física. Mas também poderia passar a noite inteira contando frustrações aqui também, problemas que eu tinha na escola, né, que, veja, não há super professor. Né, não há, veja, eu me reconheço nesses problemas que vocês apresentam, porque eu passei muito desses problemas na própria pele, né? Essa ideia do pai dizendo que a educação física não serve para nada, como diz aqui acho que foi o Alex, né, que um pai uma vez disse, tá? Uma vez eu ouvi disso da diretora da escola. Veja, isso é um absurdo, né? A diretora veiculou numa das nossas conversas de corredor, indo para a cantina, né, que a educação física podia ser uma disciplina que nem precisava ter, né? Bem assim a expressão que ela usou, né? E naquele momento a gente tentava qualificar até o trabalho, né? Melhorar as práticas, etc, etc. Então, nesse sentido, os problemas são muitos e dos mais variados. Agora, eu tenho trabalhado com a ideia, né, de que nós precisamos aprender a reconhecer as propostas que vêm dando certo, as propostas que vêm tendo êxito nas relações com a educação física escolar. Como que alguns conseguem produzir? Ora, nós não somos pior que eles, nesse sentido. A escola deles, às vezes, é pior que a nossa, tão difícil de lidar quanto a nossa. Ou, às vezes, é melhor. Como é que isso funciona? Como é que ele vai respondendo isso? Bom, isso eu posso fazer. Olha, isso eu tenho condições. E eu acho que ficou implícito na fala de vocês, né, que o problema, né, é que isso se constitui quase como um trabalho solitário do professor. Veja, esse para mim é um dos grandes problemas. É o professor que parece que às vezes está dando quixotesco, né? O professor está enfrentando moinhos de vento ali, né? Tal como uma ideia meio quixotesca de que sozinho ele tem que produzir aulas, ele tem que produzir. Então, nós temos muitos problemas, sim. Agora, nós precisamos aprender a pensar alternativas frente a esses problemas, porque isso é o nosso trabalho. Bem ou mal, mais ou menos, né? Nós ganhamos a vida nessa condição.
Nós temos a responsabilidade de investir nisso, né? E não tem muito como a gente fugir dessa ideia. Por exemplo, por isso, acho que a questão que a Cristiane levantou do esporte formal, né? Por isso que o esporte formal é um problema. Veja o exemplo do jogo de voleibol lá dos meus aluninhos lá. Se eu não desmontar o jogo, né? Se eu não desmontar o jogo, não tem jogo, né? Agora, uma das coisas que é importante em toda modalidade esportiva é desenvolver a relação do jogador com a bola. É pensar que o jogador precisa se aproximar da bola, né? Eu conheci um cara uma vez que jogava futsal, que ele passava o dia inteiro com a bola embaixo do pé. Ele ia para a cozinha, ele ia para o banheiro, tudo que é lugar que ele podia ficar com a bola embaixo do pé, rolando ela e brincando com ela, ele ficava olhando TV, fazendo embaixadinha. A ideia de melhorar a relação com a bola, né? Isso é um princípio fundante para qualquer modalidade. Bom, mas eu não tenho material. Como eu faço para pensar isso, né? Como eu organizo isso nas minhas aulas? Eu conheço professores que fazem rifas para conseguir dinheiro para comprar material. Tem professores que eu conheço que os alunos trazem os seus materiais para a aula. Eu vi agora, conversava com um colega ali que está no estágio, um aluno, né? E o professor que está orientando, que o professor da escola, né? Relatando, né, as experiências, né? Desenvolveu um trabalho com os alunos levando material para a aula, né? Quer dizer, os alunos levaram durante uma unidade didática o seu próprio material. Naquele caso eram bolas, eu não me lembro exatamente quando foi, mas foi esse ano ainda no início da pandemia. Quer dizer, ainda não estávamos, né, com o isolamento e as aulas remotas, né? Mas veja, durante uma semana ou duas, os alunos levaram o seu próprio material. É a saída? Não. A escola precisa nos subsidiar materiais. E isso é uma luta constante também do professor. Às vezes o próprio material, e o Zemar falou isso, é um problema. As bolas com uma qualidade que não convidam, né, ao contato. Isso é um problemão no voleibol. Porque o voleibol ele requer um refinamento técnico que outras modalidades, por exemplo, chutar a bola, ela vai sair para cá, ela vai sair para lá, mas tu vai acertar a bola e às vezes consegue dar certo, tenta fazer gol e etc. Agora o voleibol, se não tiver um certo refinamento, por isso a ideia de desmontar o jogo. Por isso que, por exemplo, o método situacional ele é um método interessante para pensar isso, porque ele desmonta o jogo e ele transforma o jogo em estruturas. E essas estruturas diminuem a complexidade do jogo, mas mantêm um nível de complexidade. Por exemplo, no caso do basquetebol, que alguém citou aí agora, as estruturas funcionais do jogo de 2 contra 1, por exemplo, do jogo de 3 contra 1, do jogo de 3 contra 2, de jogos que vão produzir superioridade ou inferioridade numérica, né? Que pode ser pensado no futsal, no futebol, no vôlei, nessas modalidades mais específicas, mais conhecidas, melhor dizendo, mas também é preciso pensar as demais modalidades que a gente quase nem passa por elas, né? Como, por exemplo, o softball, né? Uma variação do beisebol. Ou como, por exemplo, eu já disse isso em outra aula, o kabaddi, que é um esporte de lutas indiano. Ou como, por exemplo, futebol, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome. Futebol de calheiro, acho que é isso, né? É isso? Alguém me corrigiu esses dias, disse que era o nome certo, acho que era esse, né? É algo assim. Então, vejam, nós temos essas variações e nós temos essas possibilidades de projetar determinadas experiências que podem produzir níveis de sucesso mais elaborados dentro do nosso contexto, né? Agora, eu vou mostrar agora, vou passar a palavra agora a quem pediu aqui, acho que foi o Alexandre, né? Isso. Alexandre, eu acho que tu faz a tua intervenção, não sei se mais alguém quer falar, e eu vou abreviar um pouquinho e vou passar para vocês essa experiência do Paulo Carlan, para a gente entender essa unidade didática, como é que ela funciona, tá? Vamos ver, Alexandre, por favor. Beleza, rapidamente, então, até para não tomar muito tempo da aula, né, que temos bastante coisa ainda para tratar. Mas o que o Zemar falou lá no início da discussão me chamou muita atenção. Eu comecei aqui na Unijuí, tive todos esses professores que hoje a gente estuda, o Carlan, o Feinstein, o Gonzalez, foram meus professores, né? Me formei em 2010 e estamos em 2020, então isso já se passou aí 26, 27 anos. E isso me frustra muito, sabe? Que as mesmas discussões que a gente está tendo agora, há 27 anos atrás, eram as mesmas.
Menos outros só mudou o professor. A gente discutia isso com o Carlan, com o Gonzalez e com o Fenster. Hoje a gente está discutindo isso com o senhor. Então, sinceramente, usando um termo um pouco mais chulo, isso nos brocha um pouco, porque, como eu falei, 27 anos e ainda a gente não acha uma maneira de qualificar a educação física na escola, de como trabalhar isso. Para nós, profissionais da educação física, machuca, entende? E eu acredito que muitos de nós já tivemos aí colegas que acabaram desistindo, mesmo após formados, procurar aí ser um vendedor, ser um Uber, porque a gente não vê uma luz no fim desse túnel, né? Bastante, para mim, vendo o colega Zomar falando agora, sinceramente, foi uma voadora com os dois pés, né? Uma coisa que a gente tocava 27 anos atrás e a gente ainda batendo nessa tecla, né? Um pouco frustrante, né, professor? Então, com licença, nesse sentido... Sem falar na carga horária, né? Que ninguém tocou nesse assunto ainda. A carga horária de professores, porque de acordo com o salário de algumas redes aí, né? O professor acaba tendo que trabalhar muitas horas, né? Às vezes 60 horas, eu considero até heróis, que é um herói, uma pessoa que trabalha 60 horas na educação. Eu trabalho 40 horas e tem dias que eu me sinto esgotado, e esse assunto a gente nem tocou ainda, né? Da carga horária, meio pesada também. Então, se é um dia que eu tenho que dar todos os períodos, de manhã e de tarde, eu não sirvo para mais nada no final do dia. Mas é por isso, Pedro, é por isso, baseado nesses elementos, né, nesse desabafo também do Alexandre e no que vocês falaram antes, que o planejamento ele é fundamental. Porque se tu não tem um planejamento bem desenvolvido, não tem uma proposta de intervenção para médio, curto, médio e longo prazo, desenvolvido em unidades didáticas e etc., é impossível pensar a tua intervenção, pensar uma intervenção minimamente de qualidade. Tu vai enfrentando ali, como vocês já ouviram falar no Sísifo, né? O Sísifo era um personagem mitológico que foi condenado pelos deuses a todos os dias, né? Ele levava uma pedra até o cume de uma montanha e depois que ele encaminhava essa pedra lá, essa pedra rolava e ele tinha que descer e começar tudo novamente. Quer dizer, não tem sentido isso. Nós precisamos pensar em avançar, por isso o deslocamento da ideia, né, dos problemas como sendo intransponíveis, que nos paralisam, como sendo elementos de discussão e de pensamento. Veja, os problemas precisam ser elementos de discussão, de estudo e de enfrentamento. Eu tive ano passado, no final do ano, numa banca lá em Cuiabá, na UFMT, de uma professora de educação física que passou durante 3 anos estudando o próprio trabalho. Ela produziu uma tese de 700 páginas. Dessas 700, quase 450, 500, eram relatos e análises da sua própria prática pedagógica. Obviamente que ninguém consegue produzir isso, né, ao longo do seu cotidiano. Esse era um momento, digamos assim, excepcional, porque ela está num doutorado. Mas ela vai apresentando elementos do ponto de vista da sua intervenção que são extremamente ricos e inspiradores. E como que ela propõe unidades didáticas a partir de um projeto pedagógico e como que isso se desenvolve na mudança de cultura dos seus alunos. Ela vai analisar por 3 anos o seu próprio trabalho. Veja, como eu posso pensar isso sem os tempos e exigências da pós-graduação em nível de um projeto de doutoramento, de um curso de doutorado? Veja, na escola nós temos uma certa autonomia também de poder produzir isso. Como eu disse antes, por menor que sejam, grande parte das escolas, muitas delas pelo menos, tem espaço de poder produzir, né, tempos de estudo e de empoderamento e de planejamento. É preciso... Veja o caso agora aqui, ó. Professor, pode falar. Desculpa lhe interromper. Quem quer falar? Desculpa lhe interromper, mas eu quero dar um aviso que tem uma colega querendo entrar na aula porque a internet dela caiu e ela não está conseguindo. Eu acho que eu já... Obrigado, Cristiane, mas eu acho que eu já autorizei aqui, viu? Ah, tá. Tá legal, mas obrigado. Valeu. É isso aí, avisem quando tiver colega lá na sala de espera lá. Mas olha só, eu vou partilhar com vocês esse trabalho aqui do Paulo. Vamos partilhar isso aqui. Vamos ver onde é que vai estar isso aqui agora. Deixa eu só me organizar. Vamos ver. Eu acho que eu vou precisar mudar aqui o meu
Aqui, ó, tá aqui o trabalho dele. Aqui. Vamos ver se eu consigo entrar agora nisso aqui. Aí. Não é o Windows, é o... será que eu não consigo partilhar aqui a tela do... Ah, consigo sim, ó, tá aqui. Vejam se vocês conseguem ver. Acho que estão vendo agora aqui, ó. Olha esse trabalho, gente. É o trabalho que eu falei para vocês antes, do professor Paulo Carlan. Ele é um exemplo, no caso, esse trabalho é um exemplo interessante para pensar o relato de experiências positivas, né, no processo de desenvolvimento. Veja, sem a ideia de heroísmo, né? Veja, o título é O Esporte como Conteúdo da Educação Física Escolar, um estudo de caso de uma prática pedagógica. Eu tinha uma apresentação de slides aqui que eu ia fazer, mas não vai dar tempo. A gente vai para cá, que eu acho que é mais interessante apresentar isso agora, né? Dentro do que a aula desenvolveu, do que vocês colocaram, né? E a gente deixa os slides para a semana que vem. Tá? Os slides sobre como é que chama unidade didática, etc. Tá? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero mostrar para vocês, aqui está a introdução, eu quero mostrar para vocês o sumário. Aqui, ó. Então, olha só o que ele vai produzir a partir desse processo, um trabalho artesanal quase, dá para dizer. Vamos lá, agora aqui, ó. O esporte na educação, aqui está a introdução, vai apresentar o trabalho, os objetivos, né? O esporte na educação física escolar, o conteúdo na educação física escolar e a prática pedagógica. É uma parte, vamos dizer assim, como se fosse uma revisão de literatura que vai dar o lastro, né, para o que vem pela frente. Aqui vem a metodologia de trabalho, a descrição da pesquisa, etc. Aqui tem um trabalho a posterior, né? A ideia de pensar a formação inicial e saberes da formação profissional, levando essa discussão para as questões da formação, né? E aí o ponto culminante, a prática como ponto de partida para a reflexão. A prática como ponto de partida para a reflexão. Veja, a ideia de que a prática é um dispositivo para isso. Os nossos problemas, esses problemas que vocês colocaram aqui, eles são necessários de serem colocados na condição de problema. Senão eles viram mal-estar. Eles viram um discurso que não consegue avançar sobre o próprio discurso. E nós precisamos transformar esse discurso em problemas que nós possamos enfrentá-lo. Veja, aqui ele vai descrever o trabalho de campo, né? Quem é o entrevistado dele, quem é esse professor, por que esse professor foi ser professor. Veja, esse é um exemplo de um trabalho que vocês poderiam tentar responder, porque vocês são professores. Por que a gente continua sendo professor na medida em que a gente reconhece tantos problemas que a gente não consegue enfrentar, né? Por que a gente vai mantendo a nossa expectativa com relação a isso? E muitos de vocês, quando estão falando, a gente vê que o olho brilha, né? Mesmo sabendo de todos esses problemas que a gente enfrenta. Então, veja, o espaço físico da escola, olhem para o espaço físico. Eu vou partilhar esse link aqui com vocês agora, daqui a pouquinho. Estou copiando aqui, já vou partilhar. Deixa eu só ver se eu vou lá no chat. Onde é que está aqui? Alguém manda uma mensagem aí para eu mandar na resposta do chat aí sobre o arquivo aqui. Deixa que eu já vou mandar. Vocês podem ir abrindo, ó. Aqui, ó. Vocês vão abrindo e vocês podem acompanhar por aí também. Você já tem o link para poder acessar esse trabalho de pesquisa. Veja, uma pesquisa que vai abordar os problemas e desafios e potencialidades da docência, tá? E transforma isso em problema. Transforma isso em possibilidade de enfrentamento. Olha a caracterização da comunidade escolar, que vocês vão ter que fazer uma espécie de descrição agora dessa comunidade no trabalho 2 que vocês têm para produzir, né? Olha como é que os alunos se colocam no planejamento, né? A realidade nas aulas de educação física escolar. Veja que ele não fica só colocando confete, não. Ele vai falando aquilo que o professor também não consegue enfrentar, não consegue realizar, as limitações, né? Agora, vamos adiante. Aí tem uma questão mais específica da metodologia, onde vai analisar o projeto, né, do professor, o projeto curricular guia, a sua relação com os PCNs e esse documento, né, Lições do Rio Grande, que eu falei para vocês que é essa produção, vocês bem conhecem, né, feita aí no Rio Grande do Sul, muito conhecida, que serve como balizador aí para as práticas pedagógicas de muitas escolas.
né? Olha a reforma curricular da educação física no estado do Rio Grande do Sul, a organização do referencial, e aí vai. Essa parte eu vou pulando. Até chegar, né, à unidade didática que ele vai analisar, entrando em campo. Espera aí que só vou autorizar uma entrada aqui. O trabalho, o culminante do trabalho do professor Carlan, ele vai desenvolver uma unidade, vai analisar uma unidade didática sobre o futebol 7. Veja, uma experiência de aula de unidade didática que se desenvolve a partir de uma sequência de aulas. Então, olha só, a unidade didática é tudo isso aqui. Obviamente, tem aqui 20 páginas, mais ou menos, né? 20 e poucas páginas. Vocês não vão precisar descrever com tal detalhamento, né? E com tal nível de análise que está aqui. Mas isso aqui é uma boa referência para o nosso trabalho a ser desenvolvido na avaliação 2 e 3 agora, né? Nesse ensaio que a gente tem para fazer, né? Veja, momentos e organização das aulas de educação física. Organização da unidade didática do conteúdo futebol 7. Veja, o futebol 7 é transformado num conteúdo. O professor realiza um diagnóstico, depois ele produz uma proposta de intervenção que os alunos vão chamar de treinos, porque os alunos entendem que as pessoas treinam para depois jogar, né? Ele apresenta a estrutura organizacional e depois encerra a unidade didática como um evento, a partir de uma metodologia que eu vi que vários de vocês já conhecem, que é o Sport Education. E ele vai descrever isso no livro, coisa que não está tão descrita, né, no trabalho da tese dele, né? Ele vai descrever o modelo de ensino do Sport Education, né, pensando isso como uma proposta educativa a partir de experiências esportivas autênticas. Quer dizer, nessa lógica, só tem os eventos, eles são o ponto culminante de uma unidade didática. Veja, se vai haver uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, etc., na escola, ela é fruto de uma unidade didática. Então, aí o exemplo que ele vai trazer aqui do futebol 7 nos ajuda a entender melhor como que é possível pensar uma estrutura organizacional de uma unidade didática dentro de um projeto curricular que possa permitir o desenvolvimento de aulas a partir de objetivos previamente estabelecidos. Esse é o trabalho do professor Gilmar. O trabalho do professor Carlan é trazer isso à tona, analisar, investigar esse processo junto com o professor Gilmar. Por isso é uma pesquisa colaborativa, tem um cunho colaborativo, né? O professor Gilmar é autor do trabalho na medida em que ele se coloca como protagonista, certo? E a partir daí eles desenvolvem uma temática muito conhecida na região aqui, na nossa região, o futebol 7, né? Vamos lá para a página 285 aqui, para a gente ver melhor o que foi que a produção que eles desenvolveram aqui. Ó. E nós estamos falando de quinta e sexta série, ele começa a analisar o trabalho dos professores, sétima e oitava série, né? Os cadernos de referência. Ó, tem muitas falas do professor Gilmar aqui. E vocês vão ver como ele procura, né? Enfrentar os problemas que ele tem a partir de uma estrutura de pensamento, né? Olha só, o material intitulado Jogos de Antigamente, Jogos para Sempre, que é composto por uma breve apresentação para o aluno e depois segue com propostas metodológicas abordadas jogos motores. Aqui mostra uma estrutura que vocês acham até que alguns que já leram devem conhecer. Como eram os jogos de antigamente, né? Os jogos do mundo, que é uma questão que eu gostaria de desenvolver aqui, não estou conseguindo tempo pela nossa carga horária, que não é tão ampla, mas isso faz uma viagem cultural por uma série de países pensando que o jogo, lembram que a gente já viu isso? O jogo é sempre representação de algo. E ao entendermos como que se constituem essas representações de algo, nós vamos entendendo como que determinada cultura é produzida. Vamos avançando, senão não vai dar tempo. Aqui estamos quase lá. Eu queria chegar aqui, ó. E vejam que todo esse trabalho ele é permeado por muitas falas do professor Gilmar,
que vai dando e colocando os problemas, vai produzindo algumas soluções, outras que se diluem por terra, né? E vai apresentando também as falas dos alunos. Eu acho que essa é uma tese ótima, né? Para produzir a leitura, especialmente desse capítulo, mas eu diria de toda ela, né? Hoje, veja, nós estamos com 72 pessoas nessa sala aqui, né? É importante, né, evidenciar propostas que vêm conseguindo ter um certo êxito em seu desenvolvimento. A professora Gilmar não é nada mais, nada menos, né, do que qualquer professor de educação física numa escola qualquer, numa turma de educação física específica, né, e ele vai enfrentando esses desafios. E aí sim, obviamente, o trabalho do professor Fernando dá vez e voz, porque muitas vezes, e eu entendo, por isso que eu entendo, né, as questões que vocês levantam, porque muitas vezes, então aí as pesquisas do professor Vicente Molina Neto para bem expressar isso, o professor ele não tem espaço de voz, ele não tem espaço para poder dizer aquilo que lhe aflige, e também não tem espaço e tempo, muitas vezes, para poder produzir determinada caracterização, eu diria assim, a formulação de um problema. Porque os problemas são estruturas caóticas dispersas na realidade. Nós precisamos aprender a construir quadros teóricos mínimos que possam sustentar essas problemáticas, né? Transformar esse problema em algo possível de ser enfrentado. E aqui é o que eu queria chegar. Entrando em campo, unidade didática, do futebol 7 que a gente já falou. Aqui ele faz uma introdução, né? Situa um pouco a proposta, ou como eu disse, vocês vão fazer essas linhas gerais agora no trabalho de organização do trabalho 2 de vocês, né? Momentos e organização das aulas de educação física, via de regra, como é que o professor trabalha, a ideia do acolhimento, né? Vejam a importância que tem finalizar uma aula. Eu me lembro que eu tinha uma aula de educação física na escola, numa escola particular até, e essa aula que eu tinha era antes do recreio. E uma vez o aluno me perguntou, porque os alunos estavam participando tanto da aula, que eles entraram no recreio adiante. Um aluno veio e me perguntou, professor, a aula continua ou agora é recreio? Veja, os alunos tinham encampado a aula no recreio e deram continuidade aos jogos. Não me lembro exatamente o que a gente fazia, mas eu me lembro da pergunta desse menino, né? Já terminou a aula? Quer dizer, a aula é um ritual que precisa de um início, de um desenvolvimento, e ele precisa saber que aquela aula concluiu. Para ela não se confundir, como no caso da aula que eu desenvolvia, com o recreio. A aula não é o recreio, embora a aula possa reproduzir em seu desenvolvimento elementos que são constituintes do recreio, como, por exemplo, o jogar, né? O brincar, né, em certa medida, com uma certa autonomia, né? Agora aqui, ó, na página que nós estamos, na 289, a gente está vendo a organização da unidade didática, tendo o futebol 7 como conteúdo. Não são mais jogos. E aqui ele vai expressar, né, as ideias do Claude Boyer, que é o referencial, né, para trabalhar com essa proposta metodológica que ele vai desenvolver, né? Veja, ela é lá de 1994. Então, veja, nós não estamos tratando aqui com uma proposta metodológica de ensino do esporte na educação física escolar, que é uma novidade. Veja, é de 94. São 26 anos que nós temos aqui de distância entre um e outro. O Carlan vai expressando, vai trabalhando, né, com seus argumentos a partir desse referencial. Aí ele vai descrever aqui como é que o professor Gilmar vai organizar o jogo que ele chamou de diagnóstico, né? E como que os alunos, a partir daí, vão desenvolver aquilo que eles chamaram de treinos, né? Olha as perguntas aqui da Gabriela, ó. Professor, deixa só as gurias jogar entre elas? Veja, essa é uma pergunta que está muito próxima de todos aqui, de muitos pelo menos, né? Gabriela, nós vamos jogar e depois vamos assistir ao filme. Daí vocês vão observar algumas coisas e essa questão vai aparecer. Me cobra isso depois. O professor Gilmar está expressando que esse diagnóstico que ele produziu com os alunos foi filmado. Hoje nós podemos fazer uma filmagem com o nosso celular, né? Muitos têm memória para poder filmar um bom tempo da aula, inclusive. Mas também tem outros recursos, né? Que às vezes, muitas escolas têm, inclusive filmadora e etc. E aqui são questões que aparecem, né, na própria filmagem do diagnóstico desse. Quer dizer, o que os alunos sabem de futebol de 7 na prática, né, nesse sentido.
né? Constatou-se que a filmagem do futebol 7, do jogo, no início da unidade didática, tem como propósito utilizar os recursos tecnológicos para auxiliar no diagnóstico e então formar as equipes equilibradas e os grupos para os treinos. O objetivo principal do diagnóstico, a partir do jogo, é observar os comportamentos de jogo com o propósito de identificar os principais problemas que comprometem o desempenho do jogo e dos alunos e ainda efetuar melhor análise e compreensão técnica e tática do jogo. Veja, é uma coisa simples, né? Filmar os alunos jogando, mas permite uma lógica, né, de exploração daquilo que é, daquilo que se mostra, né? E também daquilo que não se mostra. As fisionomias dos alunos que pouco jogam, que pouco tocam na bola, dos que mais recebem reclamação, daqueles que têm mais dificuldade do ponto de vista da técnica e da tática. E olha, ele vai apresentar aqui as fases dos diferentes níveis de jogos nos jogos esportivos coletivos. O jogo anárquico, qual de vocês não conhece o jogo anárquico? Não com esse nome, talvez. Mas são os jogos em que a centração dos alunos, né, essa é uma linguagem dos portugueses lá, do trabalho do professor Júlio Garganta, que coloca a bola como sendo o centro do jogo. Olha como são as comunicações, a estruturação do espaço, a relação com a bola, né? Então, os alunos têm determinadas características nessa fase do jogo anárquico, aonde eles abusam da verbalização, eles pedem muito a bola, né? Eles se aglutinam em torno da bola, tem uma elevada utilização da visão central, né? Agora, conforme vai passando e a fase da descentração, da estruturação do jogo e da elaboração de ações, quer dizer, as estruturas do jogo, por exemplo, o futebol tem a bola, tem o colega, tem o adversário, tem as metas, tem a dimensão, tem as regras, quer dizer, aquilo que compõe o cenário de jogo, ele vai se tornando mais familiar para o aluno. E o aluno vai conseguindo desempenhar melhor suas funções, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista tático. Nessa lógica, técnica e tática não se dissociam. Por isso, a importância de pensar métodos que não dissociam a técnica e a tática. Por exemplo, eu dei o exemplo do método situacional e das unidades didáticas, e das estruturas funcionais, desculpa, que vão organizar pequenos recortes do jogo, de modo que os alunos tenham mais condições de aprender a jogar. Veja, 2 contra 1, variando sempre quem fica na condição de 1, por exemplo, pode ser o goleiro, né? É um desafio que, em certa medida, potencializa mais contato com a bola, maior possibilidade de defesa e de ataque, quer dizer, um envolvimento significativo com as ações do jogo, mas, ao mesmo tempo, uma pressão menor. Quer dizer, se o aluno errar, veja, essa o que a gente vem percebendo, né, que essa ideia vem chamando os alunos e eles vêm percebendo que esse tipo de recorte é tão interessante quanto o jogo, porque ele é um jogo dentro do jogo, né? Ele permite que o jogo se estruture a partir de um determinado desafio que para ele é mais, em certa medida, né, passível de enfrentamento. Tá? E aqui ele vai descrever, eu vou parando por aqui, ó, né? Veja aqui o professor Gilmar. Ó. Vou finalizar com essa passagem, nós não vamos conseguir avançar muito mais nesse trabalho hoje aqui, né? Mas veja, no futebol 7 que a gente desenvolveu, e aqui ele está dizendo ele, o Gilmar, no futebol 7 que a gente desenvolveu, Paulo Carlan no caso, né? Ficou bem claro para eles que não é simplesmente eles vivenciar, eles jogar, a gente tem uma intenção com isso. Isso fica bem claro, técnico, tático. Então eles sabem que os objetivos dos jogos e a didática do jogo, e para isso acontecer de maneira legal durante o jogo, eles precisam passar por diversas etapas. Primeira, conhecer minimamente a regra do jogo e também o domínio técnico-tático, saber trocar passes, fazer marcação, contra-ataque, situações de jogo. E a gente tenta fazer isso com um número de 10 aulas, mais ou menos. Olha só, para quem perguntou antes, a colega que perguntou o número, essa unidade didática ela vai girar em torno de 10 aulas. Qual é o número de semanas que isso vai implicar? Cada turma, cada aula vai ter, cada escola, né, cada rede, tem uma certa estrutura. 2 aulas por semana, 5 semanas essa unidade duraria. Né? 10 aulas, mais ou menos, em todas as séries, e de conta dele jogar
e dê conta dele jogar fora da escola e saber escolher. Veja, só tem sentido e o aluno vai sentir necessidade daquilo que ele também pode produzir fora da escola. Quer dizer, o conhecimento é algo que é importante de ser pensado como aquilo que extrapola os muros da escola, né? O aluno aqui, nesse caso, via sentido porque ele jogava futebol 7 no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Por isso, fora do curso, tem que se desafiar muito para ensinar e tal. O aluno sempre vem querendo jogar e jogar. Veja, o caso do professor Gilmar, o aluno, isso aqui é uma pesquisa realizada há uns 2 ou 3 anos atrás, o aluno queria jogar e jogar. Veja, é diferente daquele aluno que não quer jogar. Nesse caso aqui, o aluno quer jogar. Mas quando ele consegue vivenciar e ver que junto com isso alguma coisa que necessita que ele pare e pense sobre isso, ele pensa, poxa, além de jogar eu preciso aprender algumas coisas, de práticas, e isso tem um sentido. E tem que ser exigente nesse sentido. Veja, o professor é exigente na parte técnica e tática, porque tu tem que querer ensinar alguma coisa, como nós falamos. Eu comecei de uma forma, agora estou mudando. Veja, o professor está mudando, tentando outras, e os esportes, outras formas, né? E os esportes, principalmente, tem a questão da situação de jogo. Tu diminui espaço, aumenta o contato com a bola. Então, considerando, veja, não é eu que estou falando isso, é o professor Gilmar, que trabalha na escola e que produz em suas aulas algo próximo do que a gente está falando aqui nessa aula de hoje, já está falando nas aulas anteriores, e está tentando produzir uma lógica que estruture, né? Que estruture possibilidades. Veja, aqui não tem garantia nenhuma disso que a gente está falando. Mas o trabalho do professor Paulo, além de ser muito bem desenvolvido, a partir do trabalho do professor Gilmar, ele é inspirador, porque nós vemos ali um horizonte, né? Ele vê um horizonte, veja, Laura, para esses alunos, né? Esses alunos respeitaram a aula de educação física, eles respeitaram o professor, eles respeitaram a sequência didática proposta. Enfim, eles se colocaram de maneira muito digna nas aulas. Mas por que isso? Porque isso é uma construção. O professor Gilmar vem produzindo essa produção antes do livro. Veja, o Gilmar não fez isso para o livro. Uma das coisas que eu tenho discutido muito na universidade que eu trabalhava e agora na nova que eu atuo, na UFPEL, é a importância da gente aprender a reconhecer as boas práticas. Por exemplo, inclusive no estágio, né? Inclusive nos estágios. Quais são as escolas que os alunos fazem estágio? O que eles podem aprender com o professor nessa escola? O que esse professor tem a ensinar nas suas práticas? E isso precisa ser evidenciado. Sob risco do aluno sair da escola dizendo que o professor só rola a bola, que não tem material, que a gente não consegue ensinar. Nós precisamos deslocar isso, embora esse discurso ele ainda seja muito vivo, nós precisamos dar um salto nessa lógica, reconhecendo esses problemas, mas ao mesmo tempo criando subsídios para enfrentar isso, né? É uma luta solitária em glória, e esse para mim é um grande problema. Por isso que eu falo e volto a repetir a importância das redes, Laura e colegas. Sozinho a gente não consegue muitas coisas. Veja, a própria ideia de uma tese de doutorado estudando o trabalho do professor Gilmar, sem dúvida, é um incentivo para o trabalho do professor Gilmar. Ele tem certeza, e as falas dele aqui, é um professor orgulhoso, porque o trabalho dele sugeriu uma intervenção de pesquisa para estudá-lo, para pensar junto com ele esses problemas da educação física, muitos do que vocês colocaram, né, hoje na aula e em outras aulas que vocês vêm colocando. Mas a ideia de pensar essas articulações, veja, universidade, professor pesquisador, professor da escola. O professor da escola não é um objeto de investigação, é um parceiro, é uma fonte de inspiração para o Paulo Carlan, é uma fonte que traz subsídios para nós. E o trabalho do Carlan é dar vez e voz para isso de uma maneira muito qualificada, né? De uma maneira muito qualificada, né? Professor? Oi, quem é? É o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Professor, eu não sabia, eu conheço o professor Gilmar Wiercinski, Wiercinski, isso. Eu até não sabia que o professor Paulo Carlan tinha baseado o trabalho dele no professor Gilmar. E como o senhor falou,
o professor Gilmar é um professor que nem nós, né? Ele é professor do município de Juí, ele é professor do estado, né? Trabalha em umas escolas que são como todas as escolas do município e do estado aqui, né? Um professor que tem um trabalho que nem o senhor falou desde antes, não foi para o livro, né? Não foi para claro, não foi uma maquiagem, né, Rodrigo? Uhum. E engraçado isso que o senhor falou de trabalhar em rede e tal. Quando eu fui trabalhar em Juí em 2012, me deparei com essa situação. A minha formação foi em Cruz Alta e bem diferente do que é lá da Unijuí, com o professor Gonzalez. E eu cheguei lá no município de Juí e tinham formações só para os professores de educação física. E quando encontrei o professor Gilmar e vários outros, porque não é só o professor Gilmar, e daí que nem o senhor falou, um trabalha daquele jeito, o outro professor se motiva para trabalhar também, e assim vai arrebanhando, e todo mundo daí lá em Juí, mais ou menos, segue essa linha, sabe? E o professor Gilmar, inclusive, ele tem outros materiais, unidades didáticas que ele, e isso era comum lá em Juí, nós se trocava materiais, né? Unidades didáticas. Eu tenho uma, daí passo para ele, ele tem outra. Inclusive, eu tenho material do professor Gilmar aqui de ginástica também. E daí também, no fim, eu tive que sair lá de Juí, voltei para Cruz Alta, e esse trabalho que o senhor fez do futebol 7 lá, eu transferi isso para o atletismo aqui. Olha só. E daí aqui eu tenho uma outra unidade didática do atletismo que também, e daí essa parte da culminância, né? Isso sempre ele faz, né? Em todas as unidades dele, tem uma culminância, né? Que é onde aqui em Cruz Alta a gente trabalhava a parte da teoria e da prática também na escola, mas de forma adaptada. E a culminância era na Unicruz, onde era uma pista realmente de atletismo e tal, assim. Então, que nem o senhor falou, as boas práticas vão inspirando e motivando a gente para seguir, né? E é elas que precisam aparecer mais. Elas precisam aparecer muito mais do que aparecem. Por isso a importância do trabalho do Paulo Carlan nesse sentido, de dar vez e voz a um professor, como todos nós aqui nessa sala, que temos nossos limites, né? Que temos nossas possibilidades, mas que muitas vezes temos dificuldade de ser ouvidos, de ser tomados como referências, né? O professor Gilmar passa a ser uma referência nesse sentido. Eu não conheço ele pessoalmente, conheço pelo livro, tenho uma curiosidade por conhecê-lo, né? Mas ele me inspira muito, né? O trabalho dele me inspira muito e acho que é um pouco nesse sentido. O que coloca, né, sempre o problema é o nosso isolamento, a nossa dificuldade de produzir em redes. Eu tenho uma ideia, não só eu, vários outros colegas, referências que eu tenho usado aqui nas nossas aulas, né? Não é só uma coisa da minha cabeça, nem uma coisa inédita, muita gente fala disso. A ideia de que, na medida em que nós conseguimos produzir redes, nós conseguimos avançar mais, porque nós, além de nos sentirmos mais amparados, temos com quem dialogar sobre nossos problemas. Quais são os interlocutores que vocês têm sobre os problemas que vocês enfrentam na escola? Essa é uma outra pergunta boa de ser feita. Esse curso aqui, ele pode ser um dispositivo disparador disso, porque ele está aproximando universidade e escola, né? Eu tenho recebido vários e-mails de vocês, alguns me mandam até relatos de práticas, e eu não me furto a ler, até agora acho que eu não deixei de responder nenhum. E tem algumas coisas muito interessantes que as pessoas já vêm fazendo, né? Olha, por isso que a minha ideia, a monografia de especialização, ela é um lugar, né? Ela é um lugar aonde a gente pode sistematizar melhor as nossas boas experiências e boas práticas. Por isso aquela ideia que eu apresentei na terça lá na aula do Rigo. Veja, as dimensões que eu apresentei ali são as dimensões da prática pedagógica, né? Para que educação física na escola, a questão curricular, o ensino, né, do esporte na educação física escolar e assim por diante. A prática pedagógica vinculada às questões do conhecimento, que é algo fundante para a intervenção do professor. Então, professor, me permite? não precisam como é que é,
Não é só eu que oriento nisso. Vocês viram que tem uma série de professores bons no curso e para fora do curso também, que podem ajudá-los nisso também. Agora, se vocês conseguirem articular os problemas que vocês estão com ele no gargalo e transformar isso em objeto de investigação na monografia de especialização, nossa, vocês vão ter um ganho nesse sentido, assim. Por quê? Porque aquele programa que estava lá, problema, né? Batendo na cabeça, né? E vocês tinham uma indignação, uma inconformidade. Por exemplo, se nós entendemos que o ser humano é um ser que é um ser em movimento, por que algumas pessoas não querem praticar atividades físicas, jogos, esportes, etc.? Se negam a isso? Por quê? Por outro lado, também nós vamos entendendo que o sedentarismo foi uma conquista histórica da própria humanidade. Veja, nós vamos sair da aula agora, vamos comer um lanche, eu não vou precisar ir lá fora cortar lenha, não vou precisar ligar um fogão, a não ser que eu queira, né? Mas não tem essa necessidade. Eu posso comer um pão, posso comer alguma coisa. Eu não preciso produzir todo esse alimento. Eu não preciso produzir todo. Amanhã de manhã eu não vou precisar tirar leite da vaca. Embora em muitas comunidades a gente ainda perceba isso, né? Um leite muito melhor, por sinal, né? Mas veja, a própria ideia de ser sedentário, a ideia antropológica de ter uma sede, né? Ela é uma conquista da humanidade. É em torno do sedentarismo que as sociedades se instituem. Na medida em que o ser humano não precisa mais ser um nômade. Ele pode parar, produzir, né? Ele produz a sua subsistência. Houve uma série de desdobramentos históricos nesse sentido que produziram a vida como a gente mais ou menos a conhece hoje. Claro, considerando que há diferentes sociedades. Mas o sedentarismo, nesse caso, é uma conquista que nós temos. Como nós vamos lidar com isso? Né? Dizendo que o cara tem que fazer atividade física senão vai morrer, me parece que não é o melhor caminho. Me parece que precisamos de outros argumentos. Que a educação física é boa para a obesidade, combater a obesidade. Não é por aí. Né? Todo mundo vai morrer, né? A verdade é essa. Não, a gente quer prorrogar isso e ter uma boa vida. Né? Na verdade, todo mundo quer ter uma boa vida no sentido aristotélico. Né? E não conheço ninguém que deseje morrer em sã consciência. Né? A pessoa deve estar com alguma patologia nesse sentido, assim, se ela leva isso a sério. Por quê? Porque a nossa ideia é prolongar a vida. Nossa ideia é ter uma boa vida. Né? E não estou dizendo uma vida com consumo, com ganhos financeiros, não sei o quê. Nós queremos uma boa vida no sentido de produzir a vida dentro de uma condição digna de existência. Veja, condição digna de existência. E por isso nós não aventuramos a perder um dos nossos maiores bens ou dos nossos entes queridos, né? Que é a vida. A vida, ela é algo a ser protegido. A vida é algo a ser fomentado e potencializado na sua mais alta dimensão, nos seus mais altos níveis, né? De cultura, político, econômico, etc. A dignidade humana é um dos motores da educação. Senão não tem sentido a educação. E se nós sabemos que vamos todos morrer, para que viver? Não, nós pensamos que queremos viver e queremos uma boa vida, porque isso é direito nosso. Acesso a uma boa educação, acesso a uma boa escola, uma boa universidade, um bom curso como esse, por exemplo. Isso é direito nosso, é direito de vocês. E a boa vida, ela não pode ser destinada a poucos. A boa vida tem que ser uma conquista do sujeito num ponto de intersecção com a estrutura social. É nessa tensão entre o indivíduo e o social que brota as condições possíveis para uma boa vida. E hoje a gente percebe que boa parte da humanidade não tem uma vida digna. Não tem, às vezes, acesso à água. Né? Então, nesse sentido, a educação ela se sustenta na possibilidade de nos tornar melhores como seres humanos, nos tornar melhores como pessoas que cuidam das pessoas, e não que atacam as pessoas, são agressivos com as pessoas e que produzem discursos de desconstrução do outro. Veja, nós precisamos reconhecer os demais, aprender a dialogar, aprender a partilhar. Isso é uma possibilidade que a educação nos coloca e que nós aprendemos a elevar a patamares mais qualificados. Precisamos desse movimento, no sentido de tornar a humanidade um lugar melhor, de tornar a humanidade, né, um conjunto social melhor.
né? A educação não pode pensar coisas para piorar a nossa existência. Nós temos que melhorar a nossa existência. E nesse caso, a atividade física, ela não é um remédio. Ela é uma potência do viver, uma potência de autoconhecimento. Veja, o professor Elenor Kunz, mesmo que alguém citou hoje ele aqui, eu também, vai trabalhar com a ideia do movimento como um diálogo do ser humano consigo mesmo num processo de autoconhecimento, mas também como um diálogo com o mundo, né? Então, nesse sentido, temos uma série de elementos para além do combate à obesidade, por exemplo, para a educação física escolar. Não é que a obesidade seja algo bom também. A gente conhece pessoas que não conseguem amarrar o próprio sapato, isso é um problema, né? Então, é um problema também isso. Mas precisamos dar o devido cuidado para as questões que interessam de maneira mais pertinente à educação física escolar. E eu acho que com essa discussão de hoje, que a gente vai encerrando, são 21 horas, né? Gostei muito da intervenção de vocês. Eu acho que, mesmo que às vezes criam uma certa expectativa de terapia, não é isso que a gente está fazendo, obviamente, né? Até porque eu nem tenho habilitação para isso. Mas a ideia de poder falar, ela é fundante. A ideia de poder se expressar considerando as consequências do seu discurso, ela é fundante, né? Ela é fundante para a produção da vida de professor. O professor tem necessidade de fala, né? E nesse sentido não vejo problema nenhum com as intervenções que vocês fizeram hoje, muito pelo contrário. Me ajuda a produzir argumentos que procurem dar subsídios para qualificar essas interpretações, muitas do que vocês colocaram, na medida em que a gente reconhece a necessidade e a importância de evidenciar boas práticas no contexto da educação física escolar, né? De modo que a gente possa dar um salto, né? A gente já vem caminhando para isso e eu acho que vale a pena evidenciar esses trabalhos, como o do professor Paulo Carlan e o trabalho do professor Gilmar. Certo, gente? Eu acho que tem várias coisas no chat eu não... que eu vou depois fazer a leitura, né, com mais cuidado. E aí vamos tentar pensar a próxima aula algumas das questões que vocês apresentam ali, né, nesse sentido, para a gente poder pensar agora o afunilamento da disciplina, né? Afinal de contas, a gente está agora pensando como é que nós vamos traduzir isso em alguma proposta mais elaborada sobre o nosso próprio trabalho. Tá bom, pessoal? Não sei se tem mais alguma questão que vocês gostariam de falar, alguma questão que vocês gostariam de evidenciar, mas eu acho que por hoje está bem. Me permite também, né? Eu só quero dizer que no discurso inicial que eu fiz, foi até uma crítica, mas durante as aulas acontecem fatores e situações e vivências que os alunos sentem e depois te agradecem, sabe? É essa questão. Tem coisas que o sentido da aula não é para o professor, né? É para o aluno. E tem aluno que te traz... são poucos, mas são os retornos que eles nos trazem e que dá a segurança e a força de continuar trabalhando, né? De estudo, né? Aquele aluno que tem deficiência, aquele aluno que é cadeirante era esquecido e tu interviu, né? Aquele aluno que nunca participou de um jogo e porventura acabou participando e ganhou uma medalhinha, nem que seja de participação, mas participou. Então toda a aula ela é uma reflexão, né, humana, e é um laboratório a sala de aula. É uma ciência que é uma vez só que tu tem para dar certo, se não deu, tenta de novo. É esse relato que eu tenho para falar. Muito bom, Zé Professor, muito bom. Professor, fala, eu vou ter que pegar o gancho do Eusemar. Eu sei que às vezes alguns colegas ficam incomodados que a gente intervém demais, isso desde a graduação a gente entende isso, mas é importante. Pegando isso que o Eusemar falou, é um relato de experiência também. Na escola, numa das escolas que eu trabalho, a gente organiza um campeonato no fechamento do futebol, né, do esporte futebol. Quando a gente trabalha, a gente fecha com um torneio de futsal. A gente organiza para que ele fique junto com as festividades do aniversário da escola. E ao longo dos anos a gente vem fazendo, a pedido dos alunos, equipes mistas, equipes de meninas, equipes de meninos, enfim, a gente vem tentando diversificar e atender, mas o que culmina com a fala que vem ao encontro da fala do Eusemar. Nós tínhamos um menino
que usava muletas, assim, eu não sei exatamente qual era o tipo de deficiência que ele tinha, mas ele não tinha como caminhar, não usava muletas, auxílio de muletas. E os alunos de um determinado time vieram pedir se poderiam inscrever ele no time, para ele de alguma forma participar. Ele estava se formando na escola, ele tinha se passado todo o tempo da escola e nunca tinha passado por uma atividade esportiva. Ele ia nas aulas, ele adorava, amava futebol, mas ele não jogava por conta da deficiência dele. E, cara, isso foi o retorno de todo esse discurso, de toda essa construção que a gente faz desse trabalho com os alunos, não só minha, do meu colega também, né, da gente ter esse alinhamento de conseguir falar essa mesma linguagem de que não só o esporte, mas os diferentes conteúdos da educação física, eles têm que chegar nessa dimensão humana, né, de humanizar, de que não é só ganhar, de que eles não estavam se importando que iam ganhar. Inclusive era o time mais forte, o candidato a ganhar esse jogo. E o menino participou, jogou. A gente tem um apoio de alguns árbitros federados da Federação de Futsal aqui da região que apitam para nós esse campeonato, que já se tornou tradicional na escola. E um deles chorou. Ele chorou quando ele viu que a gente não permitiu, professor, porque é o que a gente enxerga na vida, que é o sentido da educação, né? Então, eu não localizei a foto, mas eu prometo que para a próxima aula eu vou localizar pelo menos a foto. Eu não sei se eu tenho a filmagem dele jogando ainda, mas a foto eu tenho da felicidade desse menino. Ele é amigo no Facebook ainda. Mas o que mais me tocou foi os colegas, que eram aqueles colegas boleiros, aqueles colegas que jogam os torneios da cidade, que eram os alunos aqui, né, que jogam a série prata da cidade, da série ouro, virem pedir aquilo, né? É sinal de que, de alguma forma, o nosso trabalho vem tocando. Não é o professor Telmo, eu não entendi, o Pedro. Mas é nesse sentido. É o professor Ferrer que trabalha comigo. Ele foi preparador físico. Talvez o professor Rezer conhece ele. Foi preparador físico de clubes aí, tudo mais. Mas, enfim, é essa dimensão que a gente tem que ter na escola, né? É muito gratificante isso. Muito gratificante. Pedro, ele dá aula em Pelotas, na academia do Daniel Carvalho. Ele é Degani. Tá bem, professor? Obrigado pela sua aula. É uma aula assim, que passa, que é muito gratificante, a forma como o senhor conversa com a clareza e nos motiva ainda mais. Quem já é motivado, que gosta do que faz, acaba tendo uma motivação a mais, professor. Muito obrigado mesmo. De Obrigado, coração, Alex. essas aulas são motivantes mesmo. Fico feliz aí com esse teu retorno aí. Enfim, na verdade, a ideia é tentar fazer o melhor possível, né? E melhor seria se pudéssemos estar presencialmente falando, né? Mas eu agradeço o teu relato e as tuas contribuições também, assim como a dos colegas que hoje falaram. Vejam quanta coisa boa, né, que a gente percebe, né? Quanta manifestação importante que traz aí elementos altamente significativos, né? Que podiam ser objeto de investigação aí de tese, de doutorado, de dissertação, de mestrado, mas sem dúvida nenhuma, né? Muito mais do que isso, ela se constitui como formas de expressar a si mesmo, né? E expressar a sua possibilidade frente aos desafios da nossa área, que são muitos, né? Vocês colocaram várias coisas aqui, né? São muitos e parece que cada vez maiores, né? Que não param de crescer, né? Aquela ideia do trabalho do Sísifo, né? Que eu falei antes, nós nos sentimos muito assim, né? Mas por isso a ideia do amparo e a ideia das redes, ela é fundante para poder pensar como que nós vamos avançando na medida em que é possível e também vamos nos reconhecendo, né? A partir dos desafios que vocês colocam e que me parece que são tão presentes de maneira tão significativa em tantos lugares, né? Mas também avançando na discussão, pensando, né, as possibilidades que esses problemas abrem. Se a gente for ver a origem etimológica da palavra problema, ela tem a ver com abertura, né? Então o problema é sempre uma abertura de mundo. Por isso que é importante, né, de que possamos cultivar essas aberturas de mundo, né, e possamos enfrentá-las na medida em que é possível. Gente, teríamos muito mais coisa aí. Obrigado muito pela participação de vocês hoje. Mais uma vez tiveram aí depoimentos e intervenções muito qualificadas. Eu acho que por hoje seria isso. Obrigado. Uma boa semana. Se cuidem aí com saúde e fiquem bem.
Terça-feira nós temos o nosso encontro, né, às 11 horas. E na outra semana, quinta-feira, voltamos a falar. Aí eu vou trabalhar os slides que não foram trabalhados dessa aula sobre as questões da unidade didática e vamos retomar algumas das coisas. Agora vocês já têm a referência do professor Carlan e do professor Gilmar. E na semana que vem a gente tenta avançar um pouquinho mais, né? Vejam, nós já estamos aí na nossa 11ª aula, temos mais 4 encontros ainda esse ano. É um tempo que voa mesmo, né? Mas obrigado pela participação. A gente vai entrar com um pedido aí na coordenadoria para ter o Metodologia dos Esportes 2 daí para o próximo semestre. 3 Puxa, boa, Rodrigo, boa! Dá um ponto aí, Rodrigo, também, viu? Um abraço, boa noite. Valeu, gente. Um abraço, boa noite para vocês. Tudo de bom, tá? Se cuidem aí. Boa noite.